menino pobre se aproximou do potro indomável enquanto todos riam dele. Mas quando o animal baixou a cabeça diante dele, o silêncio tomou conta da fazenda. O sol ainda não havia despontado quando Joaquim Teixeira abriu os olhos na escuridão do barraco. O telhado de zinco, remendado com pedaços desiguais de lona, deixava entrever algumas estrelas teimosas que resistiam ao amanhecer. Deitado sobre a esteira puída, o menino de 14 anos permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo o ronco pesado do tio-avô Sebastião, que dormia embriagado a poucos metros, exalando o odor amargo da cachaça barata. Com cuidado para não fazer barulho, Joaquim sentou-se e esticou o braço para a pequena caixa de sapato sob sua cabeceira. Dela retirou uma fotografia amarelada e gasta nas bordas. Seus pais, sorridentes, ao lado de um Joaquim de apenas 8 anos, posando em frente à rodovia Castelo Branco. 6 anos já haviam se passado desde o acidente que os levara, mas a dor ainda queimava como ferro em brasa. "Bom dia, mãe. Bom dia, pai", sussurrou, passando o dedo pelo contorno dos rostos familiares antes de guardar cuidadosamente a relíquia. Levantou-se em silêncio, vestiu a camisa desbotada e a calça jeans remendada no joelho. Os chinelos de dedo, gastos pelo uso constante, completavam o figurino simples de quem aprendera cedo demais a se virar sozinho. Domingo significava feira, e feira significava dinheiro. Talvez o suficiente para comprar arroz e feijão para a semana, se tivesse sorte. Enquanto caminhava pela margem enlameada do rio Sorocaba, Joaquim deixou a memória vagar até seu avô materno, Antônio Nunes, falecido de pneumonia 2 anos antes. Foi com ele que aprendeu tudo sobre cavalos, nos raros momentos em que Sebastião permitia as visitas. "Olha nos olhos dele, menino", dizia o velho peão, agachando-se ao lado do neto diante de um cavalo arisco. "Tá vendo? Os olhos falam quando você sabe escutar." Era sempre assim. O avô tinha mãos calejadas por décadas de trabalho, mas uma gentileza infinita ao lidar com os animais. Entender a alma do cavalo, ele repetia, é saber que eles carregam memórias como a gente. Respeito conquista confiança. Medo só traz obediência fingida. Sua mãe costumava dizer com um misto de orgulho e preocupação que Joaquim herdara o dom dos Nunes, aquela capacidade inexplicável de acalmar animais com um olhar e palavras sussurradas em tom melodioso. "É um dom e uma responsabilidade", ela alertava. A feira de domingo já fervilhava quando Joaquim chegou. O mercado municipal e as ruas adjacentes transformavam-se em um labirinto colorido de barracas, pregões e o aroma inconfundível de pastéis fritando em óleo borbulhante. "Ê, Joaquim, vem cá, moleque", chamou seu Zé da barraca de pastéis, um homem corpulento de bigode espesso. "Preciso de ajuda hoje. R$ 5 por hora e um pastel de carne no almoço." O menino assentiu, grato pela oportunidade. Trabalhar na barraca significava menos tempo para catar latinhas, mas pagamento garantido. Enquanto servia os clientes, equilibrando bandejas com pastéis e garrafas de refrigerante, seus olhos perscrutavam constantemente o entorno, calculando quando poderia escapar para recolher latinhas nas lixeiras ou oferecer-se para carregar compras das senhoras mais abastadas. Ao meio-dia, com os R$ 5 do trabalho matinal no bolso e mais alguns trocados das latinhas, Joaquim permitiu-se um raro momento de descanso, saboreando lentamente o pastel prometido. Foi quando ouviu a conversa entre 2 homens de meia idade ao seu lado. "Você soube do puro sangue que o Coronel Campos comprou no leilão de Aparecida? Aquele alazão lusitano? Ouvi dizer que pagou mais de 300 mil. Pois é, mas dizem que o bicho virou um demônio. Já mandou 2 domadores para o hospital." Joaquim fingiu não prestar atenção, mas seus ouvidos captavam cada palavra avidamente. Cavalos sempre despertavam seu interesse, uma conexão com o avô que ninguém poderia tirar dele. O tratador que criou o animal desde potro morreu durante o transporte, pisoteado por outro cavalo que escapou na hora do desembarque. Dizem que o alazão viu tudo e desde então não deixa ninguém se aproximar. Animal é bicho burro, não guarda memória dessas coisas. Esse guarda. Meu primo trabalha na Ipiranga e jura que nunca viu nada igual.
O coronel já chamou os 3 melhores domadores da região. Um saiu com o braço quebrado, outro com costelas trincadas. Joaquim engoliu o último pedaço de pastel, seu coração acelerando. A fazenda Ipiranga ficava a menos de 5 quilômetros dali, e hoje era o dia da tradicional festa de rodeio beneficente que abria as portas para o público. "Vou ter que sair mais cedo, seu Zé", anunciou ao dono da barraca. "Preciso resolver uma coisa." A fazenda Ipiranga ocupava uma vasta área de terra fértil nos arredores de Sorocaba. Seus portões imponentes, normalmente fechados para manter distância entre a elite rural e o restante da população, abriam-se uma vez por ano para a festa de rodeio beneficente, evento que, apesar do nome, servia mais para o Coronel Campos exibir sua riqueza e poder do que para causas realmente caritativas. Joaquim misturou-se facilmente à multidão de visitantes. Com uma sacola de plástico em mãos, passou a recolher latinhas discretamente, olhos atentos para qualquer oportunidade de pequenos serviços. Logo foi recrutado para servir quentão numa barraca, trabalho que lhe renderia alguns trocados ao final do dia. Foi durante uma pausa que ele ouviu os gritos e xingamentos vindos de uma área mais afastada. Seguindo o som, chegou a um cercado isolado dos demais, onde um homem tentava, sem sucesso, aproximar-se de um magnífico cavalo de pelo avermelhado e crina negra como carvão. "Desgraçado, fica quieto." O tratador balançava um vidro de medicação em uma mão e uma corda na outra, enquanto o animal relinchava furiosamente, empinando nas patas traseiras. Joaquim parou a alguns metros da cerca, hipnotizado pela visão. O cavalo tinha porte majestoso apesar das condições visivelmente estressantes. Seu pelo brilhava sob o sol da tarde, mas os olhos, Joaquim podia ver mesmo à distância, estavam injetados de um terror que ele reconhecia instintivamente. "Este deve ser Trovão", pensou, lembrando-se da conversa na feira. Como se respondesse ao pensamento, o cavalo empinou novamente, relinchou furiosamente, os cascos dianteiros golpeando o ar com força suficiente para matar um homem. O tratador recuou assustado, derrubando o frasco de medicação. Foi nesse instante que aconteceu algo extraordinário. Ao girar em protesto, Trovão deparou-se com o olhar de Joaquim. O animal estacou subitamente. As orelhas, antes achatadas contra a cabeça em sinal inequívoco de agressividade, ergueram-se atentas. Por longos segundos, menino e cavalo permaneceram imóveis, como se o tempo houvesse congelado ao redor deles. Joaquim não se moveu, não piscou, mal respirava. Algo no fundo daqueles olhos equinos falava com ele, uma linguagem sem palavras que seu avô descrevia como o sussurro das almas feridas. Era dor, era medo, mas, sobretudo, era um reconhecimento, como se o animal enxergasse no menino maltrapilho um reflexo de sua própria solidão. "Ei, moleque, sai daí!" A voz grave e autoritária do Coronel Campos quebrou o encanto. Joaquim virou-se para ver o fazendeiro se aproximando, vestido impecavelmente em trajes de festa, o chapéu de feltro caro inclinado sobre a testa bronzeada. "Esse animal já mandou 2 homens para o hospital", continuou o coronel estudando o menino com curiosidade arrogante. "Não é lugar para criança." "Desculpe, senhor", murmurou Joaquim, afastando-se lentamente, mas não sem notar como o Trovão acompanhava seus movimentos com o olhar, sem a habitual agitação que os outros descreviam. Ao longo do resto da tarde, enquanto servia quentão e recolhia latinhas, Joaquim não conseguia tirar da mente a imagem daqueles olhos. Havia algo ali, um chamado silencioso que ecoava dentro dele como as histórias que seu avô contava sobre cavalos que escolhiam seus parceiros, não o contrário. Nos dias seguintes, Joaquim começou a escapar do trabalho na feira mais cedo, caminhando os 5 quilômetros até a fazenda Ipiranga. Descobriu uma mangueira centenária que sombreava parte do cercado onde Trovão permanecia isolado. Sentado sob seus galhos, parcialmente oculto pela vegetação, podia observar o animal sem ser notado pelos funcionários. No terceiro dia, criou coragem. Em vez de apenas observar, começou a cantarolar baixinho modas de viola que seu avô ensinara, canções antigas que falavam de boiadeiros, saudade e liberdade.
A melodia suave fluía no ar da tarde, carregando memórias de um tempo em que cavalos eram parceiros, não apenas propriedades. Boiadeiro vai embora, leva a saudade no peito, o cavalo carregando o que sobrou do direito. Para sua surpresa, Trovão, que normalmente trotava agitado pelo cercado, parou subitamente. As orelhas do animal moveram-se na direção da voz, seu corpo tenso relaxando visivelmente. Ainda mantendo distância da cerca, o cavalo claramente prestava atenção à música. "Ô de casa", Joaquim sussurrou, como seu avô fazia ao se aproximar de cavalos arredios. "Bonito você, hein? Dor de barriga que você tá dando nos homens daqui." Para espanto do menino, Trovão bufou suavemente, um som quase de reconhecimento. Não se aproximou, mas também não se afastou, permanecendo atento como se esperasse que Joaquim continuasse falando. Um peão que passava próximo parou abruptamente ao avistar a cena, olhando de Joaquim para o cavalo com absoluta incredulidade. Sem dizer palavra, o homem afastou-se rapidamente e minutos depois retornou acompanhado de outros funcionários da fazenda. "Nunca vi nada igual", murmurou um deles, mantendo distância respeitosa. "Esse demônio quase arrancou meu braço semana passada quando tentei trocar a água." Logo, uma pequena multidão de trabalhadores observava discretamente à distância. Joaquim continuou cantando e falando em tom baixo e melodioso, enquanto o Trovão permanecia estranhamente calmo, as orelhas sempre atentas à voz do menino. Não demorou para que o coronel Campos fosse informado. O fazendeiro aproximou-se com sua arrogância habitual, pronto para expulsar o invasor. No entanto, ao avistar a cena inusitada, sua expressão transformou-se em curiosidade calculista. "Deixem o moleque", anunciou aos funcionários, um sorriso malicioso curvando seus lábios. "Vamos ver quanto tempo demora até esse demônio de 4 patas arrancar a cabeça dele." Virando-se para Joaquim, completou com sarcasmo evidente: "Pode vir todos os dias, garoto. Seus funerais serão por minha conta." Os dias transformaram-se em uma semana, e Joaquim estabeleceu uma rotina. Após o trabalho na feira, caminhava até a fazenda e sentava-se sob a mangueira, sempre no mesmo lugar, sempre cantando as mesmas músicas, criando um padrão que o cavalo podia antecipar. Na segunda semana, quando chegou ao seu posto habitual, encontrou uma surpresa: um pedaço de pão velho e uma garrafa d'água deixados propositalmente na cerca. Olhando em volta, viu apenas o vulto de uma senhora de idade afastando-se em direção à casa grande. Dona Maria da cozinha, como descobriria depois. "Cuidado, filho", ela sussurrou ao passar rapidamente por ele mais tarde naquele dia. "Esse bicho já mandou gente forte para o cemitério." Mas Joaquim não tinha medo. Havia algo no olhar de Trovão que falava diretamente a ele. Uma linguagem que poucos entendiam, mas que seu avô lhe ensinara a decifrar. Dia após dia, apenas cantava e conversava como se o cavalo compreendesse cada palavra. Nunca tentava tocar Trovão. Nunca forçava a aproximação. Em vez disso, começou a trazer uma escova velha que encontrara no lixo. Sentado à distância segura, escovava a si mesmo, mostrando o movimento em gestos lentos e previsíveis. Trovão observava com intensidade, as orelhas sempre voltadas para o menino, aprendendo que nem todos os humanos traziam dor. No 20º dia, aconteceu o que todos consideravam impossível. Enquanto Joaquim cantarolava "Menino da Porteira", Trovão aproximou-se da cerca em passos lentos e hesitantes. O menino continuou cantando, fingindo não notar o avanço para não assustar o animal. Quando o cavalo estava a menos de 1 metro, parou e estendeu o focinho, farejando a mão estendida de Joaquim. Não houve toque, não ainda, mas aquele gesto, presenciado pelo coronel e vários peões que observavam à distância, foi o primeiro sinal de confiança que o animal demonstrara desde sua chegada à fazenda. "Milagre ou feitiçaria?", comentavam os trabalhadores entre si, alguns fazendo o sinal da cruz com genuíno espanto. O coronel, porém, observava a cena com olhos calculistas, vendo além do momento tocante. Em sua mente pragmática, formava-se uma nova equação. "Talvez este moleque esfarrapado seja a chave para domar meu investimento de 300 mil", murmurou para si mesmo, um plano já se formando em sua mente gananciosa.
Quando Joaquim retornou no dia seguinte, encontrou uma surpresa. Um pedaço de pão velho e uma garrafa d'água deixados propositalmente na cerca. Era Dona Maria da cozinha, que secretamente torcia pelo menino. "Cuidado, filho", sussurrou ao passar. "Esse bicho já mandou gente forte para o cemitério." Na manhã seguinte, Joaquim encarou o pedaço de pão e a garrafa d'água deixados na cerca com curiosidade. Esticou o braço cautelosamente e pegou os itens, seu olhar percorrendo a propriedade até pousar na figura de uma senhora idosa que o observava pela janela da cozinha da casa grande. Quando seus olhares se cruzaram, ela não desviou. Apenas fez um pequeno aceno com a cabeça antes de desaparecer no interior da casa. Trovão permanecia a uma distância segura, observando cada movimento do menino com atenção renovada. Diferente dos primeiros dias, suas orelhas já não estavam achatadas contra a cabeça em sinal de agressividade, mas erguidas e atentas, acompanhando os sons da voz de Joaquim como se fossem uma âncora em um mar de incertezas. Ao final daquela tarde, quando Joaquim preparava-se para partir, notou a mesma senhora caminhando em sua direção. Ela olhava constantemente por sobre os ombros, como quem teme ser observada. "Você é neto do Antônio Nunes, não é?" perguntou ela, mantendo a voz baixa. "Reconheci no primeiro dia. Tem os mesmos olhos dele. Aquele jeito." Joaquim sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome do avô. "A senhora conheceu meu avô?" "Se conheci. Trabalhei 40 anos nesta cozinha, menino. Vi seu avô domar cavalos que ninguém mais conseguia nem chegar perto." Ela olhou para Trovão, que observava a conversa à distância. Seu avô tinha mãos que falavam com os bichos. Nunca vi homem tão gentil com cavalos em toda a minha vida. Dona Maria da cozinha, como todos me chamam." Ela sorriu, revelando dentes gastos pelo tempo. Seu avô era respeitado até pelo pai do coronel, que Deus o tenha. Naquele tempo, peão bom valia ouro. Os olhos da senhora pareceram viajar para um passado distante. Uma vez trouxeram um zaino selvagem das bandas de Minas, animal feroz que tinha deixado 3 homens de cama. Seu Antônio chegou, olhou nos olhos do bicho e falou: "Este aqui não precisa de chicote, precisa de respeito." Em uma semana, o cavalo comia na mão dele. Joaquim absorvia cada palavra, sentindo uma conexão renovada com o avô que perdera tão cedo. As histórias que Dona Maria contava preenchiam lacunas em suas próprias memórias fragmentadas. "Tem gente que nasce com o dom", continuou ela, baixando ainda mais a voz. "É coisa que vem de dentro, que passa de pai para filho, de avô para neto. Os antigos chamavam de dom dos Nunes. Seu avô tinha, sua mãe tinha um pouco, e em você..." Ela olhou profundamente nos olhos do menino. "Em você é forte como no seu avô." Um barulho vindo da casa grande fez Dona Maria endireitar-se rapidamente. "Preciso voltar antes que sintam minha falta. Tome cuidado, menino. O coronel não é homem de brincadeira." Enquanto a observava afastar-se apressadamente, Joaquim sentiu um peso quente no peito. Não era apenas o orgulho de saber mais sobre seu avô, mas a responsabilidade de carregar um legado que nem sabia que existia. Na manhã seguinte, a fazenda Ipiranga fervilhava com uma agitação incomum. Joaquim, chegando em seu horário habitual, notou vários carros estacionados perto da sede e homens desconhecidos conversando com o coronel Campos. De seu lugar sob a mangueira, podia observar sem ser notado. Trovão parecia mais agitado que o normal, reagindo à energia diferente que permeava o ambiente. O cavalo trotava nervosamente pelo cercado, parando ocasionalmente para olhar na direção de Joaquim, como se buscasse segurança na presença familiar. 300 mil jogados no lixo! A voz irada do coronel Campos carregava pelo ar da manhã. Ele gesticulava vigorosamente enquanto falava ao telefone, caminhando de um lado para outro na varanda da casa grande. "Quero este cavalo domado em uma semana ou mando para o abate." Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Abate? Estariam considerando matar Trovão apenas por não conseguirem domá-lo à força? Horas mais tarde, uma caminhonete preta entrou na propriedade, levantando poeira no caminho de terra. Dela desceu um homem alto, de ombros largos e rosto marcado por cicatrizes antigas.
Usava botas de couro gastas pelo uso e carregava um chicote de couro trançado que balançava ameaçadoramente em sua mão. Jair Rodrigues, murmurou um dos peões que passava próximo a Joaquim. O melhor domador deste lado do estado. Ou o mais cruel, dependendo de quem você pergunte. O recém-chegado cumprimentou o coronel com um aperto de mão firme, exibindo um sorriso confiante enquanto observava Trovão à distância. "Este é o demônio que tem dado trabalho?" perguntou sua voz áspera carregando um tom de desafio e desdém. "Não se preocupe, coronel. Nunca encontrei cavalo que não se rendesse aos meus métodos." Joaquim observou com apreensão crescente enquanto os dois homens se aproximavam do cercado. Trovão, sentindo a ameaça, começou a relinchar e empinar, desafiando os visitantes a tentarem entrar em seu espaço. "Veja só", riu Jair, estalando o chicote no ar com um movimento rápido que fez Trovão recuar assustado. "Só precisa aprender quem manda." Por instinto, Joaquim levantou-se de seu esconderijo, atraindo a atenção dos homens. "Ah, o moleque domador", zombou o coronel. "Jair, este é o garoto que tem brincado de fazer amizade com meu investimento." O domador estudou Joaquim de cima a baixo, seu olhar transmitindo desprezo mal disfarçado. "Criança e cavalo", disse por fim. "Dois seres que precisam de mão firme para entender seu lugar." Nos dias que se seguiram, Joaquim estabeleceu uma rotina cuidadosamente planejada. Chegava sempre no mesmo horário, sentava-se sempre no mesmo lugar, criando a previsibilidade que sabia ser fundamental para reconstruir a confiança de um animal traumatizado. Trouxe um pequeno rádio a pilha, presente que seu Zé da barraca de pastéis lhe dera quando soube de sua amizade com o cavalo problemático da fazenda Ipiranga. No aparelho, tocava principalmente modas de viola antigas, as mesmas que seu avô costumava ouvir enquanto trabalhava com os animais. "Música acalma a alma", seu avô dizia. "Cavalo tem ouvido fino, sente a melodia no corpo todo." E, de fato, Joaquim podia observar como o Trovão reagia de forma diferente a certas canções. Quando tocavam modas mais lentas, com vozes graves e violão suave, o animal parecia relaxar visivelmente, às vezes até fechando os olhos por breves momentos. "Esse moleque está perdendo tempo", comentou Jair certa tarde, observando de longe com os braços cruzados. "Cavalo precisa saber quem manda. É a lei da natureza." Mas os trabalhadores da fazenda começavam a notar mudanças sutis no comportamento de Trovão. O animal ainda não permitia que ninguém além de Joaquim se aproximasse, mas os relinchos furiosos tornaram-se menos frequentes, e os coices contra as paredes da baia durante a noite, que mantinham acordados os peões que dormiam no galpão próximo, haviam diminuído consideravelmente. Em uma manhã particularmente quente, Joaquim surpreendeu os funcionários ao chegar com um livro desgastado debaixo do braço. Sentou-se em seu lugar habitual e começou a ler em voz alta O Pequeno Príncipe, presente da professora da escola que abandonara no ano anterior. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta apenas um pouco maior que ele. Toninho, o capataz da fazenda, parou para observar a cena inusitada, balançando a cabeça com um sorriso cético. "O cavalo não entende o que você está lendo, moleque", zombou. Joaquim ergueu os olhos do livro, encontrando o olhar de Trovão, que permanecia imóvel a alguns metros, claramente atento à sua voz. "Não é para ele entender as palavras", respondeu com uma sabedoria que parecia deslocada em alguém tão jovem. "É para ele se acostumar com minha voz e saber que ela não traz perigo." Toninho coçou a cabeça, visivelmente desconcertado pela resposta. "Seu avô te ensinou isso? Ele dizia que cavalo não entende português, mas entende intenção. A voz carrega o que está dentro da gente." No dia seguinte, Joaquim trouxe uma nova adição à sua rotina. Uma maçã cortada em pedaços pequenos. Com movimentos deliberadamente lentos, colocou os pedaços sobre um pano limpo que estendeu no chão, a uma distância segura da cerca, e depois se afastou, retornando ao seu lugar para continuar a leitura. Trovão observou o ritual com desconfiança evidente. As narinas dilatadas farejando o ar, captando o aroma doce da fruta. Nos primeiros 2 dias,
O cavalo não se aproximou da oferenda enquanto Joaquim estava presente. No terceiro dia, porém, a fome e a curiosidade pareceram vencer o medo. Lentamente, em passos cautelosos que demonstravam sua constante vigilância, Trovão aproximou-se do pano estendido. Sem tirar os olhos de Joaquim, esticou o pescoço e pegou rapidamente um pedaço de maçã, recuando em seguida para mastigar a uma distância segura. Bom menino, sussurrou Joaquim, mantendo-se perfeitamente imóvel. Ninguém vai te machucar aqui. A notícia do progresso espalhou-se rapidamente pela fazenda. Pequenos grupos de trabalhadores começaram a formar-se discretamente à distância para observar os encontros diários entre o menino e o cavalo selvagem. Entre eles estava seu Benedito, um peão aposentado que ocasionalmente visitava a fazenda e que conhecera o avô de Joaquim nos tempos áureos. Este menino tem o dom, comentou o velho para os outros. Meu pai falava desses domadores antigos, que não precisavam quebrar o espírito do animal. São raros como diamante em formigueiro. O coronel Campos observava os acontecimentos com crescente interesse. O investimento substancial em Trovão começava a parecer menos um desastre financeiro, desde que pudesse utilizar os serviços do menino. Mas sua satisfação contrastava fortemente com a crescente irritação de Jair, que via sua reputação ameaçada pelo sucesso de um garoto de periferia sem qualquer treinamento formal. Numa tarde particularmente tensa, Jair confrontou o coronel enquanto observavam Trovão aceitando comida diretamente da mão estendida de Joaquim. Um avanço significativo que provocou aplausos espontâneos dos trabalhadores que assistiam. O senhor está deixando esse moleque fazer papel de bobo, disse o domador mal contendo a raiva. Me dê uma semana com meus métodos e domo esse demônio. Garanto que ao final ele estará aceitando sela e freio, não apenas comendo maçãs como um animal de estimação. O coronel mastigou pensativamente o charuto apagado entre os dentes. Havia investido muito dinheiro em Trovão, e embora o progresso do menino fosse inegável, era também lento demais para seus padrões empresariais. Talvez você tenha razão, respondeu finalmente. Resultados rápidos sempre foram meu lema nos negócios. O moleque teve sua chance. Chamando Joaquim com um gesto imperioso, o coronel Campos não se preocupou em suavizar suas palavras. Você tem até o fim da semana para mostrar algum progresso real, moleque, anunciou enquanto observava Trovão a uma distância segura. Depois disso, Jair assume com os métodos dele. E acredite, nem você vai querer ver o que acontece quando ele perde a paciência com um animal. As palavras do coronel pesavam nos ombros de Joaquim como sacos de cimento. Apenas 5 dias para provar que seu método funcionava. Caso contrário, Trovão seria entregue às mãos cruéis de Jair. Durante toda a caminhada de volta ao barraco, o menino sentiu a ansiedade crescer em seu peito, contando mentalmente os dias que lhe restavam. Aquela noite foi de sono inquieto. Deitado na esteira puída, Joaquim revirava-se enquanto imagens de Trovão sendo açoitado invadiam seus sonhos. Acordou antes mesmo do primeiro canto do galo, os olhos ardendo de cansaço, mas com uma determinação renovada pulsando nas veias. Não vou deixar eles te machucarem, murmurou para o retrato dos pais, como se fizesse uma promessa solene. Vô Antônio me ensinou o jeito certo. Ao chegar à fazenda naquela manhã, encontrou seu Benedito esperando-o próximo à mangueira centenária. O velho peão aposentado tinha olhos bondosos enterrados em um rosto curtido pelo sol de muitas décadas de trabalho árduo. Soube do ultimato do coronel, disse o velho, oferecendo a Joaquim um pedaço de rapadura. Vim te dar um conselho, se me permite. Joaquim aceitou a rapadura com gratidão. O açúcar bruto era um luxo raro em sua dieta de subsistência. Qualquer ajuda é bem-vinda, seu Benedito. Não force nada, o velho falou, observando o Trovão que pastava à distância, ocasionalmente erguendo a cabeça para verificar se Joaquim havia chegado. O primeiro toque tem que vir dele. Se você avançar antes da hora, perde tudo que construiu. Mas só tenho 5 dias, lamentou o menino. Seu Benedito colocou a mão enrugada no ombro magro de Joaquim. Seu avô Antônio dizia que cavalo é como o rio. Não adianta empurrar a correnteza. Você só consegue nadar quando entende o fluxo. Aquela tarde,
Joaquim trouxe algo novo. Um exemplar surrado de Dom Quixote, emprestado da biblioteca municipal. Sentou-se em seu lugar habitual e começou a ler em voz alta, deixando a história do cavaleiro sonhador fluir pelo ar da tarde. Trovão pareceu especialmente atento naquele dia, aproximando-se mais do que o habitual, as orelhas erguidas captando cada sílaba. Em um lugar de La Mancha, cujo nome não quero lembrar, vivia não faz muito tempo um fidalgo. Tão absorto estava na leitura que Joaquim não percebeu quando o trovão se aproximou por trás dele, silencioso como sombra. Foi apenas o sopro quente das narinas do animal em seu ombro que o alertou da presença. O menino congelou, o coração disparando como tambor, mas manteve a voz firme, continuando a leitura sem interrupção. Por longos segundos, Trovão permaneceu ali, seu focinho a centímetros do ombro de Joaquim. Então, com delicadeza surpreendente para um animal tão grande, tocou levemente o ombro do menino. Um toque tão leve quanto uma pétala caindo, mas que carregava o peso de uma confiança arduamente conquistada. Joaquim continuou lendo, embora mal conseguisse distinguir as palavras através das lágrimas que embaçavam sua visão. Não se moveu. Não tentou retribuir o toque. Como seu Benedito aconselhara, deixou que o momento pertencesse inteiramente a Trovão. À distância, peões e trabalhadores da fazenda testemunhavam o momento com espanto reverente. Alguns faziam o sinal da cruz, outros trocavam olhares incrédulos. "Nunca vi nada igual", sussurrou um dos mais antigos. "É como se o animal entendesse que o moleque não vai machucá-lo." "É o dom dos Nunes", respondeu o outro. "Meu pai falava dessa família." Quando finalmente Trovão se afastou, retornando ao pasto com passos calmos, Joaquim permitiu-se soltar o ar que nem percebera estar segurando. Uma única lágrima escorreu por seu rosto magro, carregando consigo o peso da responsabilidade e o alívio da primeira vitória. Ao final do dia, Joaquim retornou ao barraco à beira do rio com o coração mais leve, apesar do ultimato que ainda pairava sobre sua cabeça. O primeiro toque verdadeiro acontecera, e isso mudava tudo. Mas a realidade de sua vida precária o aguardava. Encontrou o tio Sebastião já embriagado, sentado na única cadeira do barraco, uma garrafa de cachaça barata quase vazia em suas mãos. "Onde você se meteu, moleque?" A voz pastosa do homem arrastava as palavras. "Cadê o dinheiro das latinhas?" "Não recolhi muitas hoje, tio. Amanhã eu compenso." O rosto do homem contorceu-se em uma careta de raiva. "Você tá me tirando? Fica vagabundeando o dia todo e não traz nada para dentro de casa?" "Não estou vagabundeando", Joaquim tentou explicar. "Estou ajudando com um cavalo na fazenda Ipiranga. O Coronel Campos talvez me dê um trabalho e..." Não conseguiu terminar. A garrafa vazia voou em sua direção, atingindo a parede atrás dele e estilhaçando-se em cacos afiados. "Mentiroso? O Coronel Campos dando trabalho para um pivete como você? Tá me achando com cara de trouxa?" Joaquim recuou, mas não havia para onde fugir no espaço apertado do barraco. Sebastião levantou-se, cambaleando, o rosto vermelho de álcool e fúria. "Vou te ensinar a não mentir para mim, moleque." O primeiro golpe atingiu Joaquim no rosto, fazendo-o cair sobre os cacos de vidro. Tentou proteger-se, encolhendo-se como seu avô lhe ensinara a fazer durante os acessos de raiva do tio. "Não revide a violência." A voz do velho Antônio ecoava em sua memória. "Isso só alimenta mais raiva." Os chutes e socos continuaram até que Sebastião, exausto pelo próprio esforço e pela embriaguez, finalmente desabou sobre o colchão imundo no canto do barraco, adormecendo quase instantaneamente. Joaquim permaneceu imóvel por vários minutos, avaliando os danos. Seu lábio estava partido, sentia um olho inchando rapidamente e as costelas doíam a cada respiração. Arrastou-se até sua esteira, onde finalmente permitiu que as lágrimas viessem, silenciosas, para não acordar o tio. "Precisamos confiar um no outro, Trovão", sussurrou na escuridão. "Somos parecidos, você e eu. Ambos sabemos como é o medo." Na manhã seguinte, Joaquim despertou com o corpo protestando a cada movimento. Seu olho direito estava tão inchado que mal conseguia abri-lo,
e o lábio partido havia deixado uma mancha de sangue seco em sua esteira. Levantou-se com dificuldade, lavou o rosto na água fria do balde ao lado do barraco e vestiu a única camisa limpa que possuía. Ao chegar à fazenda, causou comoção imediata. Dona Maria, que polvilhava farinha na varanda da cozinha, deixou cair a peneira ao vê-lo. Meu Deus do céu, menino, foi aquele desgraçado do seu tio? Ela correu até ele, suas mãos enrugadas pairando sobre os machucados sem tocá-los. Vem cá, vamos passar arnica nisso. Joaquim deixou-se conduzir até a cozinha, onde a senhora aplicou cuidadosamente compressas de ervas em seu rosto machucado. Esse homem é o diabo em pessoa, murmurava ela enquanto trabalhava. Seu avô se revira no túmulo vendo você assim. Quando finalmente saiu da cozinha, com o rosto menos dolorido graças aos cuidados de Dona Maria, Joaquim notou uma agitação incomum no cercado de Trovão. O cavalo estava relinchando de forma diferente, não com a fúria dos primeiros dias, mas com um som quase interrogativo, movendo-se nervosamente de um lado para outro. Assim que avistou Joaquim, Trovão parou abruptamente. Suas orelhas apontaram diretamente para o menino e ele emitiu um relincho suave, quase como um chamado. Ele sentiu que algo está errado, comentou Toninho, o capataz, que observava à distância. Nunca vi um cavalo agir assim com alguém que mal conhece. Quando Joaquim se aproximou da cerca, algo extraordinário aconteceu. Trovão veio imediatamente em sua direção, não com o passo hesitante dos dias anteriores, mas com um trote decidido que fez vários peões recuarem apreensivos. O animal parou a centímetros da cerca, estendendo o pescoço até que seu focinho tocasse gentilmente o rosto machucado do menino. Um silêncio reverente caiu sobre os que assistiam. O cavalo considerado indomável, o demônio de 4 patas, que havia mandado homens fortes para o hospital, agora tocava com delicadeza quase humana os ferimentos de um menino de periferia. Sem pensar, movido por uma necessidade maior que o medo, Joaquim esticou o braço através da cerca e abraçou o pescoço de Trovão. O animal permaneceu absolutamente imóvel, permitindo o contato prolongado enquanto o menino deixava algumas lágrimas silenciosas molharem sua crina negra. Nunca vi nada igual, murmurou um dos peões, a voz embargada pela emoção inesperada. Olha isso, sussurrou Dona Maria para o capataz, que observava a cena com evidente perplexidade. 2 quebrados que se encontraram. À distância, parcialmente oculto pela sombra do estábulo principal, Jair observava a cena com expressão sombria. Seus dedos acariciavam inconscientemente o chicote pendurado em seu cinto, e seus olhos refletiam não admiração, mas cálculo. Aquela tarde, enquanto Joaquim lia novamente para Trovão, agora sentado muito mais próximo do animal, que ocasionalmente abaixava a cabeça para farejar os cabelos do menino, Jair aproximou-se de um dos peões mais jovens, um rapaz recém-contratado chamado Paulo. O moleque tem sorte, comentou casualmente. Mas sorte acaba. Paulo olhou nervosamente para o domador. Como assim? Cavalos são animais de hábito. Se algo perturbasse a rotina deste aí durante a noite, ele voltaria ao estado selvagem rapidinho. Jair sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Entende o que estou dizendo? O jovem peão afastou-se desconfortável, mas as sementes da sabotagem estavam plantadas. Na manhã seguinte, Joaquim chegou à fazenda para encontrar uma cena caótica. Peões corriam de um lado para outro e gritos ecoavam na propriedade. Trovão não estava em seu cercado habitual. O que aconteceu? Perguntou alarmado a Toninho, que coordenava as buscas. Alguém abriu o portão da baia durante a noite, respondeu o capataz, o rosto tenso de preocupação. O cavalo escapou. O coração de Joaquim afundou. Todo o progresso, toda a confiança construída pacientemente, tudo poderia estar perdido se Trovão se assustasse ou se machucasse. Onde ele pode estar? Perguntou a voz trêmula. Estamos procurando em toda a propriedade. O coronel já ameaçou demitir meio mundo se o animal não aparecer logo. Joaquim não esperou mais. Correu em direção à mangueira centenária, o lugar onde sempre se encontravam,
Uma intuição profunda o guiava, a mesma conexão inexplicável que seu avô descrevia como o sussurro das almas. E lá estava ele. Trovão pastava calmamente sob a sombra da mangueira, como se esperasse pela chegada de Joaquim para a leitura diária. Ao ver o menino, o cavalo ergueu a cabeça e emitiu um relincho suave, um som que qualquer conhecedor de cavalos reconheceria como saudação, não ameaça. Quando o coronel Campos chegou, acompanhado por Jair e vários peões, encontrou uma cena que desafiava todas as suas expectativas. Joaquim sentado na grama com o Trovão deitado ao seu lado, a cabeça do enorme animal repousando quase no colo do menino, enquanto este lia tranquilamente em voz alta. O fazendeiro observou a cena com uma expressão indescritível, mistura de espanto, irritação e algo que poderia ser interpretado como inveja. Quando Joaquim terminou de ler o parágrafo e ergueu os olhos, o coronel finalmente falou: "Mudança de planos. Na próxima semana teremos a grande festa junina da fazenda e quero ver você montando este cavalo na frente de todos." A notícia do desafio público na festa junina espalhou-se pela fazenda como fogo em palha seca. Antes mesmo do almoço, todos os funcionários da Ipiranga comentavam sobre o menino da periferia que teria que montar o cavalo do demônio diante de toda a sociedade local. Para Joaquim, o anúncio do coronel não era apenas um desafio, era uma sentença. "Como posso montar nele tão cedo?" murmurou para si mesmo enquanto caminhava de volta para o barraco naquela noite. Mal conseguimos o primeiro toque verdadeiro. A confiança entre ele e Trovão, construída pacientemente ao longo de semanas, era ainda uma planta frágil, com raízes rasas que qualquer vento forte poderia arrancar. Forçar uma montaria prematura significava arriscar tudo o que haviam conquistado juntos. Ao amanhecer do dia seguinte, Joaquim encontrou seu Benedito esperando o próximo ao cercado de Trovão. O velho peão tinha os braços cruzados sobre a cerca, observando o alazão que pastava tranquilamente ao fundo. "Soube da novidade", disse o velho sem virar-se. O coronel nunca teve paciência para nada na vida, nem mesmo para seus próprios filhos. Joaquim apoiou-se na cerca ao lado do idoso, sentindo o peso da responsabilidade curvar seus ombros ainda mais. "Não posso forçar Trovão a me aceitar como cavaleiro", confessou. "A confiança tem o tempo dela." Seu Benedito assentiu lentamente, seus olhos gastados pelo tempo nunca deixando o cavalo. "Meu pai dizia que montar um cavalo não é sobre dominá-lo, é sobre ser convidado." Virou-se finalmente para Joaquim. "É como uma dança. Se você tentar guiar antes que seu par esteja pronto, só vai pisar em seus pés." "Mas como vou saber quando ele estiver pronto?" O velho sorriu, revelando a ausência de vários dentes. "É como um convite, não uma rendição. Você vai sentir quando ele estiver oferecendo suas costas, não quando estiver permitindo que você as tome." Nos dias que se seguiram, Joaquim dedicou cada momento livre à paciente tarefa de fortalecer seu vínculo com o Trovão. Aproximava-se um pouco mais a cada encontro, sempre respeitando os sinais do animal. Quando as orelhas de Trovão se achatavam, Joaquim recuava. Quando se erguiam curiosas, avançava com cautela. Na manhã do quarto dia após o anúncio do coronel, Joaquim chegou à fazenda para encontrar Trovão visivelmente agitado. O cavalo circulava nervosamente pelo cercado, relinchos agudos cortando o ar da manhã. Quando o animal o avistou, correu até a cerca, mas em vez da aproximação gentil dos últimos dias, manteve-se afastado, bufando e sacudindo a cabeça. "Algo está errado", murmurou Joaquim, aproximando-se cautelosamente. Dona Maria apareceu ao seu lado, o avental branco manchado de trabalho. "Encontrei isso", disse ela em voz baixa, estendendo um punhado de algo vermelho e seco. Estava misturado ao feno. Pimenta malagueta moída. Joaquim sentiu uma onda de raiva subir por seu peito. Quem faria isso? Dona Maria apenas olhou significativamente na direção do galpão, onde Jair estava encilhando um cavalo, o chicote pendurado ostensivamente em seu cinto. "O que faço agora?", perguntou Joaquim,
observando Trovão continuar sua dança nervosa pelo cercado. Comece de novo, respondeu a senhora simplesmente. Quando a confiança é quebrada, você volta ao começo. E assim Joaquim fez. Sentou-se no mesmo lugar de sempre, a uma distância respeitosa, e começou a ler em voz baixa e melodiosa. Horas se passaram até que Trovão finalmente começasse a se acalmar. Suas passadas tornando-se menos agitadas, suas orelhas ocasionalmente voltando-se na direção da voz familiar. Ao final do dia, quando Joaquim preparava-se para partir, Jair cruzou seu caminho, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Parece que seu amiguinho está tendo um dia difícil, comentou. Talvez esteja percebendo que cavalos não foram feitos para amizades, mas para servir. Joaquim encarou o homem, a raiva borbulhando em seu peito. Quem machuca um animal por orgulho fere a si mesmo sem perceber. O sorriso de Jair desvaneceu-se, substituído por uma expressão dura como pedra. Cuidado com o que diz, moleque. Acidentes acontecem facilmente numa fazenda. Na manhã seguinte, para surpresa de todos, um veículo incomum estacionou próximo à casa grande. O carro preto e simples do padre Antônio, pároco da Igreja Matriz de Sorocaba. O religioso, um homem magro de cerca de 60 anos, não era visitante frequente da fazenda Ipiranga, preferindo a simplicidade de sua paróquia aos ambientes ostentosos. Vim conhecer o menino e o cavalo que todos comentam na cidade. Explicou ao coronel, que o recebeu com a formalidade protocolar que reservava às autoridades. Acompanhado pelo fazendeiro visivelmente desconfortável, o padre aproximou-se do cercado onde Joaquim já estava em sua rotina diária com o Trovão. O cavalo, ainda um pouco arredio após o incidente da pimenta, mantinha distância segura, mas claramente prestava atenção à presença familiar do menino. Incrível, murmurou o padre, observando a interação. Este menino tem um dom que a igreja antiga chamaria de bênção de São Francisco. O coronel pigarreou, desconfortável com a admiração evidente na voz do religioso. É apenas sorte. Qualquer domador experiente conseguiria o mesmo com tempo suficiente. Padre Antônio sorriu suavemente. Tempo e amor, coronel. Justamente o que falta em nossos dias apressados. Após observar por alguns minutos, o padre pediu para conversar a sós com Joaquim. Os dois caminharam até a sombra da mangueira centenária, deixando o coronel visivelmente contrariado por ser excluído da conversa. Seu avô seria orgulhoso, disse o padre quando estavam fora de alcance dos ouvidos alheios. Antônio Nunes foi um homem bom, que entendia que a força verdadeira está na gentileza. Joaquim olhou surpreso para o religioso. O senhor conheceu meu avô? Quem viveu em Sorocaba nas últimas décadas conheceu a reputação de seu avô. Um homem que transformava feras em amigos sem nunca usar um chicote. O padre olhou significativamente para Jair, que observava a conversa à distância. Há quem tema seu dom, Joaquim, porque ele desafia o poder que conhecem. A gentileza sempre foi mais revolucionária que a força. Na tarde seguinte, quando Joaquim chegou à fazenda, encontrou uma comoção incomum. Peões corriam em todas as direções, e o coronel Campos gritava ordens, o rosto vermelho de fúria. Trovão havia desaparecido. Alguém deixou propositalmente a porteira da propriedade aberta, explicou Toninho apressadamente. Estamos procurando por toda parte. O coração de Joaquim acelerou com medo. Um cavalo puro sangue solto pelas estradas poderia facilmente ser atropelado ou cair em mãos erradas. Sem pensar duas vezes, juntou-se às buscas, correndo para o ponto mais alto da propriedade para ter uma visão melhor dos arredores. Foi então que algo chamou sua atenção. No extremo oeste da fazenda, próximo ao rio, uma mancha avermelhada se destacava contra o verde do pasto. Joaquim correu naquela direção, o coração martelando contra as costelas. E lá estava Trovão, pastando calmamente próximo à mangueira onde Joaquim costumava sentar. O cavalo não havia fugido para longe como todos temiam, simplesmente havia procurado o lugar que associava a segurança e a voz que o acalmava. Quando a notícia se espalhou, vários funcionários e vizinhos que se juntaram à busca ficaram perplexos. O animal poderia estar em qualquer lugar.
e escolheu ficar perto da árvore do menino, comentou uma senhora que ajudava na cozinha durante os preparativos para a festa junina. Aquela noite, enquanto conduzia Trovão de volta ao seu cercado, Joaquim começou a introduzir novos elementos em sua rotina. Primeiro mostrou uma manta simples, deixando que o cavalo a farejasse longamente antes de tentar colocá-la sobre suas costas. Quando Trovão recuou, Joaquim imediatamente retirou a manta, respeitando seu limite. No dia seguinte, apresentou um cabresto simples, feito de corda macia que seu Benedito lhe emprestara. Este foi do primeiro cavalo que domei, explicou o velho peão. Tem boas memórias nele. A notícia dos progressos de Joaquim com o cavalo do demônio ultrapassou os limites da fazenda, espalhando-se pela pequena cidade. Na venda de Dona Zefa, onde os trabalhadores rurais paravam para tomar café e trocar notícias, a história do menino órfão e do cavalo traumatizado tornou-se o assunto preferido. Separei estas maçãs para você levar ao seu amigo, disse Dona Zefa certa manhã, quando Joaquim parou para comprar pão com os poucos trocados que ganhara na feira. Estão madurinhas, do jeito que cavalo gosta. Não tenho como pagar, Dona Zefa, respondeu o menino, constrangido. A comerciante, uma senhora robusta de sorriso fácil, fez um gesto de dispensa com a mão. Quem disse que é para pagar? É presente. O que você está fazendo com aquele animal? Bem, digamos que esta cidade precisa de mais histórias assim. Daquele dia em diante, Joaquim começou a notar uma rede invisível de apoio formando-se ao seu redor. Seu antenor, o ferreiro aposentado, apareceu na fazenda trazendo uma escova de crina antiga, feita de cerdas naturais. Era do meu pai, explicou ao entregá-la ao menino. Ele sempre dizia que um cavalo bem escovado é um cavalo que confia. Mesmo os peões mais céticos da fazenda começaram a demonstrar respeito pelo trabalho paciente de Joaquim. Quando Jair tentava ridicularizar o menino, encontrava cada vez menos eco entre os trabalhadores. Uma tarde, Joaquim escutou acidentalmente uma conversa entre dois peões que descansavam próximos ao estábulo. O coronel aumentou as apostas, dizia um deles em voz baixa. Está oferecendo 10.000 para quem aceitar o desafio de montar o alazão na festa se o moleque falhar. 10.000? Isso é mais do que ganho em um ano. Pois é. Mas depois do que vimos estas semanas, acho que ninguém vai conseguir montar aquele cavalo além do menino. É como se o bicho tivesse escolhido ele. Na véspera da festa junina, após semanas de paciente trabalho, Joaquim finalmente conseguiu colocar um cabresto simples em Trovão sem qualquer resistência. O cavalo permaneceu absolutamente calmo, enquanto o menino ajustava cuidadosamente as tiras de couro macio, falando baixinho em seu ouvido o tempo todo. Amanhã é o grande dia, amigo, sussurrou Joaquim acariciando o pescoço reluzente do animal. Só confie em mim, como tenho confiado em você. Quando se preparava para partir, satisfeito com o progresso do dia, Joaquim viu Jair aproximando-se acompanhado por dois peões corpulentos que raramente trabalhavam diretamente com os cavalos. Ordens do coronel, anunciou o domador com um sorriso que não alcançava seus olhos. O cavalo fica isolado até amanhã sem comida, para ficar mais receptivo ao espetáculo. E você, moleque, está proibido de se aproximar até a hora da apresentação. As palavras de Jair ecoaram nos ouvidos de Joaquim enquanto ele caminhava cabisbaixo para fora da fazenda Ipiranga. A ordem de separação soou como uma sentença de morte para tudo o que havia construído com Trovão. Sem alimentação adequada e isolado, o cavalo estaria nervoso e desconfiado no dia seguinte, exatamente o que Jair queria para provar que métodos violentos eram necessários. A noite caiu pesada sobre o barraco à beira do rio. O tio Sebastião não estava em casa, provavelmente bebendo na venda até gastar o último centavo, e pela primeira vez, Joaquim sentiu-se grato pela solidão. Deitado na esteira puída, o menino revirava-se inquieto, incapaz de adormecer. Pela fresta do telhado, via estrelas piscando indiferentes ao drama que se desenrolava abaixo delas. Não posso deixar isso acontecer, murmurou para si mesmo, sentando-se na escuridão. A decisão formou-se como cristal em sua mente. Precisava ver Trovão antes da apresentação. Não podia permitir que o animal enfrentasse sozinho a noite de isolamento e fome.
Com determinação silenciosa, Joaquim pegou as 2 maçãs que havia guardado embaixo de sua esteira e uma pequena lanterna de pilhas quase gastas que encontrara no lixo meses atrás. A chuva começara a cair quando ele saiu, transformando a estrada de terra em lama escorregadia. A caminhada de 5 quilômetros, normalmente feita em pouco mais de 1 hora, agora parecia interminável sob o aguaceiro que encharcava suas roupas e transformava seus chinelos em pesos de lama a cada passo. Ao chegar aos fundos da fazenda, Joaquim encontrou Tião, filho de Dona Maria, fumando um cigarro abrigado sob o beiral do galpão de ferramentas. O homem deu um salto ao ver a figura encharcada emergir da escuridão. "Menino, que susto!" exclamou, levando a mão ao peito. "O que faz aqui 1 hora dessas nessa chuva?" "Preciso ver Trovão", respondeu Joaquim, os dentes batendo de frio. "Jair ordenou que o deixassem sem comida. Isso vai estragar tudo que consegui até agora." Tião olhou nervosamente ao redor, o cigarro pendendo esquecido entre os dedos. "Tenho 5 filhos para criar, moleque. Se me pegam ajudando você, perco o emprego na hora." Mas havia algo no olhar determinado do menino encharcado que fez o homem suspirar profundamente. "Minha mãe sempre disse que você tem o dom dos Nunes. Talvez valha a pena arriscar para não deixar que quebrem isso." Com Tião como guia, Joaquim conseguiu se aproximar da baia isolada onde Trovão estava confinado. Desviaram dos pontos iluminados da fazenda, onde funcionários já trabalhavam nos preparativos para a festa junina do dia seguinte. O som ocasional de martelos e vozes animadas contrastava com a missão furtiva dos 2. "Vou ficar de vigia aqui", sussurrou Tião quando chegaram próximos ao estábulo isolado. "Assobio 2 vezes se vier alguém." Joaquim aproximou-se cautelosamente da porta da baia. Do interior, pôde ouvir o som agitado de cascos batendo contra a madeira e relinchos nervosos. Seu coração apertou-se ao imaginar o medo e a confusão que Trovão devia estar sentindo. Isolado, com fome, sem entender por que seu amigo humano o havia abandonado. "Trovão", chamou suavemente. "Sou eu." Os sons agitados pararam instantaneamente. Um bufar curioso veio do interior da baia, seguido pelo ruído de passos cautelosos se aproximando da porta. Quando Joaquim abriu o ferrolho e encontrou Trovão parado ao fundo, as orelhas erguidas em reconhecimento, mas o corpo ainda tenso. "Ei, amigo!" murmurou o menino, mantendo-se imóvel próximo à entrada. "Não abandonei você." Por longos segundos, cavalo e menino permaneceram imóveis, apenas se olhando na penumbra iluminada pela fraca lanterna. Então, em um movimento que fez o coração de Joaquim inchar de emoção, Trovão atravessou a baia em passos lentos e deliberados, até pressionar sua cabeça contra o peito do menino, como se expressasse alívio. "Você sentiu minha falta, não foi?" sussurrou Joaquim, deixando as lágrimas escorrerem livremente enquanto abraçava o pescoço do animal. "Eu também senti a sua." À luz tremulante da lanterna, Joaquim examinou o estado do cavalo e seu sangue ferveu ao descobrir marcas de chicote frescas nos flancos de Trovão. Alguém, certamente Jair, havia açoitado o animal, provavelmente para deixá-lo mais agressivo para o espetáculo do dia seguinte. "Desgraçados", murmurou tocando gentilmente as feridas. "Não sabem outro jeito além da dor." Tirando as maçãs do bolso, ofereceu-as a Trovão, que aceitou avidamente. Em seguida, usando um pano velho que encontrou na baia, começou a massagear os músculos tensos do animal, falando baixinho o tempo todo, reestabelecendo a conexão que tentaram quebrar. A porta da baia abriu-se subitamente, fazendo Joaquim saltar. Era Tião, o rosto tenso de preocupação. "Jair está bebendo com os peões no galpão", alertou em voz baixa. "Está se gabando de como vai humilhar você amanhã. Diz que tem um plano para garantir que o cavalo te derrube na frente de todos." Joaquim assentiu, a determinação crescendo em seu peito. Voltando-se para Trovão, segurou gentilmente a cabeça do animal entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos. "Amanhã é o dia, amigo", murmurou com intensidade. "Ou ficamos juntos, ou nunca mais nos vemos. Não importa o que aconteça, confie apenas em mim, como tenho confiado em você."
Como se entendesse cada palavra, Trovão manteve o olhar fixo no menino, seus olhos grandes e expressivos refletindo a fraca luz da lanterna. Aproximando-se do rádio à pilha que havia escondido na baia dias antes, Joaquim ligou-o no volume mais baixo possível. Os acordes familiares de disparada preencheram o espaço confinado. Sentado no chão da baia, com as costas apoiadas contra a parede de madeira, o menino começou a cantar baixinho junto com Jair Rodrigues, sentindo como o corpo de Trovão relaxava gradualmente ao som da música familiar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. O cavalo aproximou-se, deitando-se parcialmente ao lado de Joaquim, sua grande cabeça descansando quase no colo do menino. Era um gesto de confiança tão profundo que parecia impossível para um animal que, semanas antes, era considerado incontrolável. Somos parecidos, e sabia? Sussurrou Joaquim, acariciando a crina negra. Ambos perdemos quem amávamos. Ambos fomos machucados por quem deveria cuidar de nós, mas encontramos um ao outro. As horas passaram enquanto Joaquim alternava entre cantar, conversar suavemente e simplesmente estar presente. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Trovão aceitou comer diretamente da mão de Joaquim sem hesitação, um sinal de confiança absoluta que até então não havia demonstrado. Do lado de fora, os sons da festa sendo montada tornavam-se mais intensos com o avançar da madrugada. Cordas de bandeirinhas coloridas eram estendidas, barracas erguidas, o palco para a quadrilha montado. Risadas ocasionais dos trabalhadores chegavam até a baia isolada, lembrando Joaquim do espetáculo que os aguardava. Quando os primeiros raios de sol começavam a iluminar as frestas da baia, Tião retornou, o rosto marcado pela noite sem sono. "Está amanhecendo, moleque", alertou apressadamente. "Você precisa sair antes que os primeiros peões cheguem. O coronel sempre faz uma inspeção ao nascer do sol nos dias de festa." Joaquim levantou-se relutantemente. A separação parecia física, como arrancar um pedaço de si mesmo. Segurando o rosto de Trovão entre as mãos, encostou sua testa na do animal. "Confie em mim amanhã", sussurrou com intensidade. "Só em mim. Não importa o que aconteça, o que vejamos ou ouçamos. Somos você e eu contra eles." Trovão bufou suavemente, como se selasse o pacto silencioso. Usando os caminhos de serviço da fazenda, Tião guiou Joaquim até uma saída secundária, pouco utilizada. "Vá por aqui e dê a volta. Vai demorar mais, mas ninguém te verá saindo. Obrigado por arriscar seu emprego por nós", disse Joaquim, a gratidão transbordando em sua voz. "Não foi por você, moleque", respondeu Tião com um meio sorriso. "Foi pelo cavalo. Meu pai dizia que maltratar animal é pecado que não tem perdão." Joaquim caminhou por quase 2 horas até chegar ao barraco. Exausto, encharcado e tremendo de frio, ainda sentia uma estranha paz. O vínculo com o Trovão estava intacto, talvez até mais forte após a noite compartilhada. Deitou-se na esteira úmida apenas para descansar por alguns minutos antes de se preparar para o grande desafio, mas o cansaço o venceu rapidamente. Dormiu profundamente, sem sonhos, como quem cumpriu uma missão vital. Enquanto isso, na fazenda Ipiranga, o coronel Campos, já vestido com seu traje de festa, supervisionava pessoalmente os últimos preparativos. A arena improvisada estava pronta, as arquibancadas montadas, os convidados importantes começavam a chegar. Tudo para o grande espetáculo que reafirmaria seu poder e prestígio. Foi quando Toninho, o capataz, aproximou-se nervosamente. "Patrão, o moleque não está em casa e ninguém o viu desde ontem à noite. Parece que ele fugiu com medo do desafio." A notícia da aparente fuga de Joaquim espalhou-se rapidamente pela fazenda Ipiranga, provocando reações diversas entre os convidados que já começavam a chegar para a tradicional festa junina. O coronel Campos tentava manter a compostura, mas a veia pulsante em sua têmpora denunciava sua fúria contida. "O moleque amarelou", anunciou aos fazendeiros que o cercavam, forçando uma risada que soava mais como um latido. "Sempre soube que era conversa fiada.
Ninguém doma aquele demônio de 4 patas. A festa junina prosseguia a todo vapor, apesar da ausência do espetáculo principal. Bandeirinhas coloridas tremulavam ao vento suave de junho, barracas de comidas típicas exalavam aromas tentadores de quentão, paçoca e pé de moleque. O sanfoneiro contratado a peso de ouro tocava animadamente no palco montado próximo à casa grande, enquanto as filhas dos fazendeiros locais exibiam vestidos caros em versões estilizadas das roupas caipiras tradicionais. O uísque importado fluía generosamente entre os homens de poder e, com cada copo, o coronel Campos tornava-se mais audacioso. Após sua 4ª dose, subiu cambaleante ao palco e tomou o microfone do apresentador. Senhoras e senhores, sua voz arrastada ecoou pelos alto-falantes. Como todos sabem, o moleque que dizia domar cavalos com sussurros fugiu como o covarde que é. Uma onda de risos percorreu a plateia de convidados ricos, embora alguns trabalhadores trocassem olhares desconfortáveis. Mas a diversão não acaba aqui, continuou o coronel gesticulando expansivamente. 10 mil reais para quem montar o demônio por 10 segundos. Quem é homem de verdade aqui? Um burburinho de excitação percorreu a multidão. 10 mil reais era mais que o salário anual de muitos dos presentes. No entanto, sabendo da reputação de Trovão, poucos se mostraram ansiosos para aceitar o desafio. Foi então que Jair avançou em meio à multidão, exibindo seu chicote novo e esporas afiadas recém-compradas. Eu aceito, coronel, anunciou em voz alta. Já estava na hora de mostrar como se doma um cavalo de verdade. O domador sorriu com confiança, percorrendo os olhos pela assistência enquanto completava. Sempre soube que ia acabar assim. Cavalo precisa de mão firme, não de conversinha de criança. Um grupo de peões foi enviado para trazer Trovão à arena improvisada. A expectativa crescia entre os presentes que formavam um círculo ao redor do espaço cercado. Quando finalmente o magnífico alazão foi conduzido por 2 homens nervosos, um murmúrio percorreu a multidão. Trovão entrou na arena como uma tempestade encarnada. Seu pelo avermelhado brilhava sob o sol da tarde, mas seus olhos revelavam puro terror e fúria. Relinchou furiosamente, empinando nas patas traseiras com tal força que os 2 peões que seguravam as cordas foram quase arrastados. As marcas de chicotadas recentes eram visíveis em seus flancos, manchas mais escuras contra o pelo reluzente. Meu Deus! Sussurrou Dona Maria para uma colega da cozinha. O que fizeram com este animal? Próximo à cerca, Padre Antônio observava a cena com expressão grave. Isto não é entretenimento, é crueldade, comentou para seu Benedito ao seu lado. Onde está o menino? Ninguém sabe, respondeu o velho peão. Alguns dizem que fugiu, outros que o coronel o proibiu de vir. Jair entrou na arena sob aplausos entusiasmados dos fazendeiros ricos e olhares apreensivos dos trabalhadores mais simples. Exibiu o chicote como um troféu, estalando-o no ar com um movimento brusco que fez Trovão recuar, os olhos arregalados de pavor. Vamos mostrar quem manda aqui, anunciou o domador, aproximando-se com passos determinados. O que se seguiu foi uma demonstração brutal das técnicas tradicionais de doma. Jair usava o chicote impiedosamente, tentando encurralar Trovão num canto da arena para então saltar sobre seu dorso. O cavalo, porém, lutava com a ferocidade do desespero, empinando e desferindo coices que por pouco não atingiam o domador. «Bicho teimoso!» gritava Jair entre golpes de chicote. «Vai aprender quem é o chefe, nem que eu tenha que quebrar seu espírito!» A plateia reagia dividida. Enquanto os fazendeiros torciam abertamente para Jair, animando-o a cada golpe mais violento, os trabalhadores da fazenda e visitantes mais simples observavam em silêncio desconfortável. Esse homem não quer domar, quer quebrar. Há diferença, comentou o seu Benedito, a voz carregada de desgosto. Meu pai dizia que domador que precisa de chicote não entende nada de cavalo. A luta entre homem e animal prosseguia, cada vez mais violenta. Jair, frustrado com a resistência de Trovão, tornava-se mais agressivo a cada tentativa fracassada. Suado e ofegante, o domador finalmente conseguiu encurralar o cavalo contra a cerca. «Agora você é meu!» gritou,
preparando-se para saltar sobre o dorso do animal exausto. Foi nesse momento que Trovão, reunindo forças que pareciam impossíveis após tanto desgaste, empinou violentamente nas patas traseiras. Um de seus cascos atingiu Jair no peito, enviando o domador ao chão com um baque surdo que arrancou exclamações da multidão. Houve um momento de choque coletivo. Jair permanecia imóvel na arena, o chicote caído a alguns passos de distância. Trovão bufava pesadamente, seu corpo tremendo de exaustão e medo. Foi então que uma comoção surgiu na entrada da arena. A multidão abriu caminho instintivamente, revelando uma figura pequena e determinada. Joaquim, com roupas ainda úmidas da chuva da noite anterior, olhos vermelhos de sono e o rosto marcado por uma determinação feroz. "Tirem esse moleque daí!" gritou o coronel, reconhecendo imediatamente a ameaça ao seu espetáculo. "Ele vai morrer!" Mas Joaquim já havia deslizado por baixo da cerca e entrado na arena antes que alguém pudesse detê-lo. 2 peões correram para retirar Jair, que começava a recuperar a consciência, gemendo de dor. A cena que se formou era carregada de simbolismo. De um lado, Jair sendo arrastado para fora, seu chicote abandonado na terra. Do outro lado, Joaquim parado calmamente, completamente desarmado, apenas sua presença como oferta ao animal aterrorizado. Um silêncio absoluto caiu sobre a fazenda Ipiranga. Até o vento parecia ter parado para testemunhar o momento. Trovão, bufando e agitado, olhava de um homem para o outro, como se avaliasse 2 realidades distintas, 2 possibilidades de existência. Joaquim não se moveu, não chamou, não estalou os dedos, não fez nenhum dos gestos tradicionais usados para atrair a atenção de um cavalo. Simplesmente permaneceu ali, respirando calmamente, seus olhos nunca deixando-os de Trovão. "O que ele está fazendo?" sussurrou alguém na multidão. "Esperando", respondeu seu Benedito, dando ao cavalo a escolha. Por longos segundos, nada aconteceu. Trovão permanecia parado, seu peito subindo e descendo rapidamente, as orelhas movendo-se nervosamente. Então, como se tivesse tomado uma decisão após longa deliberação, o magnífico alazão virou as costas para o local onde Jair estivera e caminhou lentamente na direção de Joaquim. Um murmúrio percorreu a multidão, quando Trovão parou a menos de 1 metro do menino, baixando a cabeça até que seu focinho quase tocasse o peito de Joaquim. Era um gesto de submissão voluntária, de confiança oferecida, não tomada à força. Com movimentos lentos e gentis, Joaquim ergueu a mão e tocou o focinho de Trovão. O cavalo não recuou. Pelo contrário, pareceu relaxar ao toque familiar, fechando brevemente os olhos como se aliviado por reencontrar o único ser humano que jamais o havia traído. "Impossível", murmurou o coronel, o copo de uísque esquecido em sua mão. O silêncio era tão profundo que quando Joaquim finalmente falou, sua voz, embora baixa, foi ouvida por todos ao redor da arena. "Seu coronel, eu aceito seu desafio", anunciou sem tirar os olhos de Trovão. "Se eu conseguir montar Trovão agora, não quero dinheiro nenhum. Só quero levar ele comigo para cuidar dele pelo resto da vida." O desafio lançado por Joaquim caiu como uma bomba no pátio da fazenda. O coronel Campos, ainda recuperando-se da surpresa de ver o menino que todos julgavam foragido, tentou rapidamente retomar o controle da situação. "Isso é ridículo", vociferou, descendo apressadamente do palanque improvisado. "Um moleque de favela não tem condições de cuidar de um puro sangue." A multidão, antes silenciosa, começou a murmurar. Alguns fazendeiros ricos riam abertamente da audácia do menino, enquanto trabalhadores trocavam olhares significativos. Joaquim permanecia impassível ao lado de Trovão, sua mão repousando suavemente no pescoço do animal, que se mantinha surpreendentemente calmo após a violenta altercação com Jair. Seu Benedito, apoiado em sua bengala gasta, deu um passo à frente. Havia algo em sua postura que fez até mesmo o coronel hesitar. O velho peão era uma lenda viva na região, respeitado até pelos mais arrogantes proprietários de terra. "Uma aposta é uma aposta, coronel",
disse com voz firme que carregava a autoridade de suas 7 décadas de vida. Todo mundo ouviu os termos. O senhor mesmo disse: 10.000 para quem conseguir montar o cavalo. O menino não quer o dinheiro, quer o animal. Um murmúrio de concordância percorreu a plateia, especialmente entre os trabalhadores rurais e moradores mais simples que haviam vindo para a festa. O coronel olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa. Seu rosto avermelhado pelo uísque e pela raiva denunciava seu desconforto. Está bem, cedeu finalmente, vendo ali uma oportunidade de salvar seu orgulho. Mas se você cair, além de nunca mais pisar nesta fazenda, vai admitir publicamente que é um farsante. Joaquim assentiu silenciosamente, voltando sua atenção para Trovão. O cavalo tremia ligeiramente, ainda agitado pela tentativa brutal de doma. Seus olhos, antes cheios de terror, agora fixavam-se no menino com algo que parecia quase confiança. Não completa, mas suficiente. Somos só nós dois agora, amigo, sussurrou Joaquim, posicionando-se ao lado do animal. Não havia sela, não havia cabresto, não havia qualquer equipamento de montaria. Apenas o vínculo construído pacientemente ao longo das semanas. Com movimentos deliberadamente lentos, Joaquim acariciou o pescoço de Trovão, sussurrando palavras que apenas o cavalo podia ouvir. Para espanto da multidão, o animal que minutos antes lutava ferozmente contra um domador experiente, agora acompanhava cada movimento do menino com atenção tranquila. O que aconteceu em seguida entrou para o folclore local. Trovão, como se respondesse a um comando silencioso, dobrou suavemente as patas dianteiras, baixando-se para facilitar a montaria. O gesto, reconhecido por qualquer conhecedor de cavalos como um ato extremamente raro de submissão voluntária, arrancou exclamações de assombro. Jesus, Maria e José, murmurou uma senhora idosa fazendo o sinal da cruz. É o dom dos Nunes, sussurrou outro espectador. Meu avô falava desse dom. Joaquim, com uma calma que contrastava com seus 14 anos, simplesmente apoiou-se no dorso do animal e montou sem movimentos bruscos, apenas firmando-se levemente na crina negra. Por um momento de suspense absoluto, nada aconteceu. Trovão permaneceu imóvel, como se avaliasse a situação. O peso nas costas era algo novo, algo que poderia facilmente despertar memórias de tentativas anteriores de dominação pela força. Os primeiros segundos foram tensos. Joaquim manteve-se absolutamente quieto, permitindo que Trovão se acostumasse com a sensação. Então, lentamente, inclinou-se para a frente e sussurrou algo no ouvido do animal. Como se respondesse a um comando silencioso, Trovão deu um primeiro passo hesitante. Ele vai cair, previu um fazendeiro gordo na primeira fila. O cavalo vai empinar e jogar o moleque longe, apostou outro. Mas Trovão continuou avançando, cada passo mais firme que o anterior. O público assistia em silêncio absoluto enquanto o menino e cavalo encontravam seu ritmo. Não havia esporas para incitar movimento. Não havia rédeas para controlar direção. Apenas leves pressões dos joelhos de Joaquim e quase imperceptíveis inclinações de seu corpo. Gradualmente, algo mágico começou a acontecer. A tensão inicial de Trovão foi dando lugar a uma postura mais relaxada. Sua cabeça, antes baixa em sinal de desconfiança, ergueu-se orgulhosamente. Os passos, inicialmente curtos e inseguros, tornaram-se mais longos e fluidos. Era como assistir à transformação de um prisioneiro em um príncipe. Olhem o porte dele, murmurou seu Benedito para os que estavam próximos. É assim que um puro-sangue lusitano deve se movimentar. Não quebrado, mas parceiro. De fato, os movimentos de Trovão agora revelavam sua linhagem nobre. Cada passada exibia a elegância de gerações de reprodução seletiva, a força controlada de um atleta nato. E no centro desse redemoinho de poder estava Joaquim, um menino franzino da periferia, guiando o magnífico animal não com força, mas com confiança mútua. A volta completa na arena se transformou em uma espécie de dança. Joaquim inclinava-se suavemente, e Trovão respondia como se ambos fossem extensões do mesmo ser. Não havia luta por dominação, apenas harmonia de movimentos.
O público, inicialmente cético, agora observava com admiração crescente. Até mesmo alguns dos fazendeiros mais durões pareciam impressionados. Dona Maria chorava abertamente, sem vergonha das lágrimas que marcavam seu rosto enrugado. O espírito de Antônio Nunes vive nesse menino, dizia entre soluços. Seu avô está vendo isso de onde estiver. À medida que a confiança crescia, os movimentos tornavam-se mais fluidos. Trovão, que horas antes era considerado um demônio incontrolável, agora se movia com a precisão de um animal de exposição, respondendo aos mais sutis comandos do corpo de Joaquim. Era como se toda a dor e o medo acumulados nas semanas desde a morte traumática de seu tratador original estivessem sendo gradualmente liberados, substituídos pela certeza de que este humano, este menino, jamais o trairia. Os olhares que Trovão ocasionalmente lançava para Joaquim durante a apresentação falavam mais que qualquer relincho poderia expressar. Havia ali reconhecimento, confiança e algo que, se não fosse um animal, muitos chamariam de gratidão. Quando finalmente completaram a volta na arena, arrancando aplausos espontâneos até dos mais céticos, Joaquim guiou Trovão diretamente para onde o Coronel Campos estava. O fazendeiro, momentos antes tão arrogante, agora parecia menor, diminuído pela demonstração incontestável de que seu método, força, dominação, medo, não era o único caminho. Talvez nem mesmo fosse o melhor. O grande final veio quando Trovão, como se entendesse a importância simbólica do momento, parou diretamente em frente ao coronel e, respondendo a um leve toque dos joelhos de Joaquim, empinou majestosamente sobre as patas traseiras. O menino manteve-se perfeitamente equilibrado durante a impressionante demonstração, uma mão erguida em saudação que parecia mais um gesto de libertação que de vitória pessoal. O relincho poderoso que Trovão emitiu naquele momento ecoou pelas colinas da fazenda Ipiranga, carregando em suas notas um som que muitos juraram depois não ser apenas de um animal, mas o grito ancestral de todos os seres que já foram aprisionados e finalmente encontraram seu caminho para a liberdade. Quando os cascos dianteiros de Trovão tocaram novamente o chão, o silêncio que caiu sobre a arena era quase palpável. Havia algo sagrado naquele momento, algo que transcendia o simples espetáculo rural. Todos presentes, independentemente de sua condição social, pareciam entender que haviam testemunhado algo extraordinário. "Acho que ganhei a aposta, senhor", disse Joaquim simplesmente, sua voz de menino carregando uma dignidade que fez muitos adultos presentes baixarem os olhos. O coronel Campos permaneceu em silêncio por longos momentos, seu rosto uma máscara indecifrável de emoções conflitantes. O homem que sempre controlara tudo e todos ao seu redor agora enfrentava algo que não podia dominar com dinheiro ou influência. A verdade simples que confiança genuína supera o medo. Finalmente, com mãos que todos notaram tremerem ligeiramente, o coronel retirou do bolso interno do paletó um papel dobrado. "Uma aposta é uma aposta", disse com voz controlada, mas sem o habitual tom de superioridade. Era do caseiro antigo que morreu sem herdeiros. Tem 2 alqueires e um rancho simples na beira do rio. Não serve para muita coisa, mas tem água e pasto suficiente para um cavalo. E para um menino teimoso que não sabe o seu lugar. Joaquim observou o papel em suas mãos trêmulas, a escritura envelhecida com as bordas amareladas que agora o tornava proprietário de terra. Dono de um pedaço de Brasil. A multidão ao redor começava a se dispersar. A notícia da extraordinária demonstração e da surpreendente aposta paga correndo pelos 4 cantos da fazenda Ipiranga, como fogo em palha seca. "Vamos para casa, Trovão", sussurrou ao ouvido do alazão, ainda montado em seu dorso. "Nossa casa". Aquela palavra, nossa, provocou um calor no peito do menino que ele não sentia desde a morte dos pais. Não era mais apenas ele contra o mundo. Agora tinha um companheiro, um amigo, um igual na jornada. O sol mal havia nascido quando Joaquim e Trovão chegaram ao pequeno rancho na manhã seguinte. O menino havia passado a noite no barraco à beira do rio, arrumando os poucos pertences que possuía numa sacola de pano.
O tio Sebastião, inconsciente após outra noite de bebedeira, sequer notou sua partida. A propriedade, como o coronel advertira, não era nada impressionante. 2 alqueires de terra mista, parte pasto, parte mato fechado, com acesso ao rio Sorocaba por um pequeno declive nos fundos. A casa era uma construção simples de 2 cômodos, com telhas de barro rachadas e paredes que há muito não viam uma demão de cal. Ao lado, um estábulo precário pendia perigosamente para um lado, como um bêbado tentando manter o equilíbrio. Trovão explorava cautelosamente o novo território, suas narinas dilatadas captando os diversos odores, suas orelhas atentas a cada ruído. O trauma das últimas semanas ainda estava evidente em seu comportamento. Sobressaltava-se com sons mais altos e mantinha-se vigilante mesmo quando parecia relaxado. Joaquim largou sua sacola no chão empoeirado da varanda quebrada e sentou-se, observando o horizonte com um misto de orgulho e apreensão. A liberdade recém-conquistada trazia consigo o peso da responsabilidade. Como manteria aquele lugar? Como alimentaria a si mesmo e a Trovão? Como se sentisse a inquietação do menino, o cavalo aproximou-se da varanda e gentilmente descansou a cabeça em seu ombro. Um gesto que se tornara frequente nos últimos dias. Era quase como se o animal oferecesse conforto, relembrando Joaquim que não enfrentavam aquele desafio sozinhos. "Somos parceiros agora", murmurou o menino acariciando o focinho do animal. "Vamos dar um jeito." Aquela primeira noite foi especialmente difícil. A casa abandonada tinha mais habitantes que o esperado. Ratos corriam pelos cantos e uma colônia de morcegos havia se instalado no forro. O colchão velho que encontrara num dos quartos cheirava a mofo e estava parcialmente roído. Sem muitas opções, Joaquim improvisou uma cama de feno no estábulo, preferindo a companhia de Trovão à solidão da casa mal-assombrada. Dividindo uma manta velha que trouxera do barraco, menino e cavalo passaram a primeira noite lado a lado, cada um oferecendo ao outro o conforto da presença, do calor, da respiração ritmada que lembrava que nenhum dos dois estava mais sozinho no mundo. O amanhecer trouxe o primeiro de muitos desafios. A realidade da nova vida se impôs com o sol que entrava pelas frestas do estábulo. Joaquim espreguiçou-se, sentindo os músculos doloridos pelo sono no chão duro, e foi recebido por um relincho suave de Trovão, que já estava de pé, observando-o com aqueles olhos profundos que pareciam entender mais do que qualquer animal deveria. Enquanto examinava melhor a propriedade à luz do dia, Joaquim tentava criar um plano mental de prioridades. O poço estava entupido, o telhado da casa tinha buracos suficientes para transformar o interior num lago durante a próxima chuva, e a cerca que delimitava a propriedade estava caída em vários pontos. "Por onde começamos?" perguntou em voz alta, mais para si mesmo que para Trovão, que pastava calmamente na grama alta próxima. "Pelo telhado, eu diria." A voz sobressaltou Joaquim, que se virou rapidamente para encontrar seu antenor parado junto ao que restava do portão da entrada. O velho ferreiro apoiava-se em uma bengala caseira e trazia uma caixa de ferramentas desgastada pelo uso. "Vim ver o que precisa ser feito primeiro, moleque", explicou o idoso, entrando sem cerimônias. "Chuva é o pior inimigo de uma casa abandonada." Antes que Joaquim pudesse processar completamente aquela aparição inesperada, outro visitante surgiu no caminho. Dona Zefa, a dona da venda, vinha acompanhada de seu filho mais velho, cada um carregando cestas cobertas com panos limpos. "Ninguém constrói nada de estômago vazio, menino", anunciou a mulher robusta, colocando as cestas na varanda quebrada. Trouxe café, pão, linguiça e um pouco de farinha para o começo. Joaquim olhava de um para outro, incapaz de esconder o espanto. "Como souberam que eu estava aqui?" Dona Zefa riu, um som robusto e acolhedor como ela própria. "Notícia corre mais rápido que água em Sorocaba, menino. Especialmente quando envolve um milagre como o que você fez ontem." As visitas não pararam por aí. Ao longo daquele primeiro dia, um fluxo constante de pessoas chegou ao pequeno rancho. Seu João, pedreiro aposentado, apareceu oferecendo serviço gratuito para reparar as paredes. Pedro, o carpinteiro que trabalhava na marcenaria da cidade, trouxe tábuas de reaproveitamento. Mulheres da comunidade chegavam com pratos de comida. Homens traziam ferramentas
e ofereciam mãos para o trabalho. O rancho, que pela manhã parecia um caso perdido, transformava-se gradualmente com o trabalho de muitas mãos. O telhado recebeu atenção imediata, com telhas sendo reposicionadas e substituídas. As paredes ganharam remendos nos pontos mais críticos. O poço foi limpo, revelando água cristalina após horas de trabalho. Trovão observava toda aquela movimentação com uma mistura de curiosidade e cautela. Inicialmente, manteve-se afastado do grupo de trabalhadores, pastando na parte mais distante do terreno. Mas à medida que o dia avançava e percebia que Joaquim estava confortável com aquelas pessoas, começou a se aproximar gradualmente, como uma sombra cautelosa testando novas águas. Seu cavalo ainda está assustado, comentou seu Benedito, que chegara no meio da tarde trazendo mudas de horta. Normal depois de tudo que passou. Vai levar tempo até ele confiar em outras pessoas além de você. Joaquim assentiu, observando como o Trovão mantinha os olhos constantemente em sua direção, como se precisasse confirmar a cada poucos minutos que seu protetor ainda estava ali. Ele foi traído por humanos, só conheceu dor deles. Exceto de você, lembrou o velho peão. E isso faz toda a diferença. No final daquela tarde, Padre Antônio chegou acompanhado de vários homens da paróquia. Domingo é dia do Senhor, mas também é dia de ajudar o próximo, anunciou. Viemos para o mutirão da cerca. Em poucas horas, o grupo havia erguido novamente os mourões caídos e esticado o arame farpado, criando um perímetro seguro para que Trovão pudesse pastar sem risco de fuga ou invasão. Joaquim observava tudo com um nó na garganta. Em toda sua vida marcada pela pobreza e abandono, nunca experimentara tamanha demonstração de solidariedade comunitária. Não é caridade, é justiça, explicou o padre quando Joaquim tentou agradecer. Este menino nos ensinou mais sobre dignidade que muitos sermões. Conforme o sol se punha, transformando o céu em uma aquarela de laranjas e púrpuras, a pequena propriedade já apresentava uma transformação notável. O trabalho coletivo havia realizado em um dia o que Joaquim, sozinho, levaria meses para completar. Dona Maria, que chegara no meio da tarde trazendo uma panela de feijão e outra de arroz, serviu a todos na improvisada mesa montada no terreiro. O clima era de celebração silenciosa, de reconhecimento que algo maior que uma simples reforma estava acontecendo ali. Nunca tive tanta gente se importando comigo desde que meus pais morreram, confessou Joaquim a Dona Maria, enquanto observavam o grupo conversando animadamente ao redor da fogueira improvisada. A senhora sorriu, seus olhos cansados brilhando à luz do fogo. É porque você nos lembrou de algo importante, filho. Que ainda existem milagres neste mundo duro. E que, às vezes, eles vêm pelas mãos de quem menos esperamos. Nos dias que se seguiram, a transformação continuou. O telhado foi completamente recuperado. As paredes receberam nova camada de cal, janelas foram consertadas, e até mesmo uma pequena horta começou a tomar forma nos fundos da casa. Seu Benedito tornou-se visitante frequente, assumindo informalmente o papel de mentor de Joaquim nas questões de manejo da pequena propriedade. Aqui você pode plantar mandioca, cresce até em terra fraca, explicava, caminhando pelo terreno. Ali, próximo ao rio, é bom para hortaliças. E este canto ensolarado vai manter um bom pasto para Trovão o ano todo, se você souber manejar. O cavalo, por sua vez, adaptava-se gradualmente ao novo ambiente. Sua cautela inicial dava lugar a uma curiosidade crescente, especialmente quando percebia que os visitantes tratavam Joaquim com respeito. Era como se avaliasse as pessoas pelo modo como interagiam com seu jovem protetor. 2 semanas após a mudança, o pequeno rancho já estava irreconhecível. Até mesmo o estábulo havia sido reconstruído, agora sólido e seguro, embora Trovão raramente o utilizasse, preferindo dormir ao relento ou próximo à varanda onde Joaquim agora dormia nas noites mais quentes. A notícia da transformação do Rancho Trovão, como os voluntários carinhosamente o batizaram, corria à cidade. Muitos vinham apenas para conhecer o lugar e ver com os próprios olhos o menino e o cavalo cuja história já ganhava contornos quase míticos nas conversas de botequim.
Foi numa tarde ensolarada de sábado, enquanto um pequeno grupo de vizinhos realizava um churrasco de confraternização no terreiro recém-limpo, que um carro oficial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, estacionou na entrada da propriedade. Um homem de uniforme verde e expressão grave desceu do veículo, segurando uma pasta de documentos. A conversa animada silenciou imediatamente. Todos os olhares se voltaram para o recém-chegado, que varreu o ambiente com olhos críticos antes de perguntar. Procuro o proprietário Joaquim Teixeira. Temos denúncias de irregularidades ambientais graves nesta propriedade que podem resultar em desapropriação imediata. O silêncio caiu pesado sobre o pequeno grupo reunido no Rancho Trovão. Joaquim, que estava ajudando a servir a carne na improvisada churrasqueira, sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir as palavras do agente do IBAMA. O homem permanecia parado junto ao carro oficial, sua expressão severa contrastando com a atmosfera festiva de minutos atrás. "Sou eu", respondeu Joaquim, limpando as mãos no pano de prato que trazia amarrado à cintura. Apesar dos apenas 14 anos, havia algo em sua postura que transparecia uma maturidade forçada pelo sofrimento precoce. O fiscal do IBAMA avançou alguns passos, examinando visivelmente constrangido a propriedade impecavelmente mantida. Seus olhos percorreram o telhado recém-consertado, as paredes caiadas de branco, o pasto bem cuidado onde Trovão observava a cena com orelhas atentas. "Temos uma denúncia anônima", continuou o homem, consultando seus papéis, "sobre criação ilegal de animais em área de preservação permanente." Seu Benedito, que assava a carne, largou a grelha e aproximou-se mancando ligeiramente a autoridade de seus 70 anos, evidenciada em cada passo determinado. "Tenho 40 anos de lida com terra", disse o velho, encarando o fiscal sem hostilidade, mas com firmeza. "Me mostre qual é a irregularidade ambiental aqui." O agente desviou o olhar, visivelmente desconfortável. "A denúncia menciona especificamente um cavalo puro-sangue mantido ilegalmente em zona ribeirinha protegida. Foi o Coronel Campos que mandou o senhor aqui, não foi?" perguntou Joaquim diretamente, sua voz calma mascarando a tempestade de preocupação que crescia em seu peito. O homem não respondeu, mas seu silêncio e o modo como evitava olhar diretamente para Joaquim eram resposta suficiente. Trovão, percebendo a tensão crescente, aproximou-se cautelosamente do grupo. O cavalo mantinha-se próximo a Joaquim sempre que estranhos visitavam a propriedade, como se assumisse o papel de protetor. "Se o senhor me mostrar exatamente onde está essa tal área de preservação no mapa oficial do município, ficarei feliz em cooperar", continuou Joaquim, a mão estendida para acalmar Trovão, que bufava nervosamente, as orelhas apontadas para o visitante. O agente consultou novamente seus papéis, folheando-os com crescente desconforto. "Bem, segundo o processo, não existe área de preservação permanente demarcada neste terreno", interrompeu o padre Antônio, que se aproximara silenciosamente. "Conheço esta propriedade desde que o antigo caseiro vivia aqui. Nunca houve restrição ambiental registrada." O churrasqueiro improvisado foi abandonado enquanto todos os presentes se reuniam ao redor do fiscal, formando inadvertidamente um círculo protetor em torno de Joaquim e Trovão. O animal, percebendo o apoio coletivo ao seu jovem amigo, relaxou ligeiramente, embora mantivesse os olhos fixos no estranho de uniforme. "Olha, filho", disse Dona Maria, dirigindo-se ao fiscal com a mesma voz que usava com seus próprios netos. "Todos aqui sabemos de onde vem essa denúncia. O coronel não aceitou perder o cavalo e a aposta." O fiscal do IBAMA suspirou, olhando ao redor para os rostos determinados que o encaravam. "Vou precisar inspecionar a propriedade e emitir um relatório", disse por fim, sua voz traindo que já sabia não encontraria irregularidades reais. Naquela mesma noite, após a partida do fiscal e a dispersão dos convidados, uma reunião emergencial aconteceu na pequena igreja matriz da cidade. O banco da frente estava ocupado por Joaquim, ainda abalado pela visita inesperada, e ao seu lado, seu Benedito, Dona Zefa, Padre Antônio e outros membros da comunidade que haviam abraçado a causa do menino.
O coronel não vai parar por aí, alertou seu Benedito, sua voz grave ecoando no espaço sagrado. Conheço homens como ele há tempo suficiente para saber que não aceitam derrotas. Mas o que ele pode fazer? Perguntou Joaquim. A escritura está no meu nome. A propriedade é legalmente minha. Homens com dinheiro e influência encontram brechas na lei. Respondeu o padre, seu rosto habitualmente sereno marcado por linhas de preocupação. Precisamos nos preparar para uma batalha maior. Como se confirmando os temores expressos naquela reunião, na manhã seguinte um oficial de justiça apareceu no Rancho Trovão. O homem, visivelmente constrangido com sua missão, entregou a Joaquim uma notificação judicial. Ele tinha 48 horas para remover qualquer animal da propriedade ou enfrentaria multas diárias por descumprimento de ordem judicial. Como isso é possível? Perguntou Joaquim ao oficial, que já se retirava apressadamente. O fiscal do Ibama sequer emitiu seu relatório ainda. Liminar temporária emitida pelo juiz Mendonça, respondeu o homem por cima do ombro. Questões processuais estão além da minha alçada, jovem. Quando o oficial partiu, Joaquim ficou parado na varanda, o papel oficial tremendo em suas mãos. A possibilidade de separação de Trovão era como um punhal cravado em seu peito. Nos poucos dias que viviam juntos no rancho, o vínculo entre ambos havia se fortalecido ainda mais. Não eram apenas menino e animal. Eram sobreviventes, parceiros, família. Trovão, como se percebesse o tormento interno de seu jovem amigo, aproximou-se da varanda. O cavalo havia desenvolvido uma sensibilidade notável aos estados emocionais de Joaquim. Quando o menino estava feliz, Trovão mostrava-se mais brincalhão, correndo pelo pasto em círculos alegres. Quando preocupado, como agora, o animal mantinha-se próximo, oferecendo presença silenciosa como consolo. Podem nos separar, amigo, sussurrou Joaquim, abraçando o pescoço forte do alazão. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto explicava, como se o cavalo pudesse compreender cada palavra. Eles querem te tirar de mim. Trovão bufou suavemente, pressionando o focinho contra o peito do menino, em um gesto que havia se tornado sua forma particular de consolo. Era quase como se dissesse: estamos juntos nessa. A notícia da notificação judicial espalhou-se rapidamente. Antes do anoitecer, Padre Antônio apareceu no rancho acompanhado por Luiz Menezes, jornalista do jornal regional A Gazeta de Sorocaba. Esta história precisa ser conhecida além dos limites de Sorocaba, explicou o padre. Luiz é um velho amigo e um homem de princípios. O jornalista, um homem magro de óculos grossos e bloco de notas sempre em punho, ficou visivelmente comovido ao ouvir a história completa de Joaquim e Trovão. Pediu para observar a interação entre o menino e o cavalo, fotografando o momento em que ambos caminhavam lado a lado pelo pasto, sem cabresto, sem rédeas. Apenas confiança mútua guiando seus passos. Isso vai para a primeira página da edição de amanhã, garantiu o jornalista ao partir. O abuso de poder tem horror à luz do dia. De fato, a edição matutina de A Gazeta de Sorocaba trazia uma reportagem de página inteira intitulada Menino que domou cavalo indomável com amor, agora enfrenta poder do antigo dono. A matéria descrevia em detalhes emocionantes a jornada de Joaquim e Trovão, desde os primeiros encontros na fazenda Ipiranga até a atual batalha judicial claramente motivada por vingança. O impacto da reportagem foi imediato. Telefones tocavam na redação do jornal com ofertas de ajuda e manifestações de apoio. Rádios locais repercutiram a história, e até mesmo uma emissora de TV regional enviou uma equipe para gravar uma matéria especial. Entre os leitores impactados pela reportagem estava o professor Maurício Bueno, da Faculdade de Direito Ambiental da universidade local. O acadêmico apareceu no Rancho Trovão na tarde seguinte, sua expressão séria contrastando com o brilho determinado em seus olhos. Isto é abuso claro de legislação ambiental para fins pessoais, declarou após examinar tanto a notificação quanto a propriedade. Venho estudando há anos como leis de proteção ambiental são distorcidas para servir interesses privados. O professor explicou a Joaquim que assumiria seu caso gratuitamente, como exemplo prático para seus alunos de ética jurídica.
Sua primeira providência foi solicitar os mapas oficiais de zoneamento ambiental do município. Como suspeitei, anunciou após estudar os documentos, a área do rancho não consta como preservação permanente em nenhum mapa oficial do município. A alegação não tem fundamento técnico. Enquanto isso, na fazenda Ipiranga, o coronel Campos orquestrava sua vingança com a frieza calculista que o caracterizava. Reunido com seus advogados caros e alguns políticos locais em sua dívida, ele deixava clara sua determinação. Aquele moleque fez papel de bobo de mim na frente da sociedade inteira. Vai aprender a não se meter com gente grande. O que o coronel não esperava era a mobilização crescente em torno de Joaquim. A Associação de Criadores de Cavalos da região, tradicionalmente aliada aos fazendeiros mais ricos, surpreendeu a todos ao emitir uma nota formal de apoio ao menino. Hoje é este menino, amanhã pode ser qualquer um de nós, declarou o presidente da associação em entrevista. Estabelecer o precedente de que um juiz pode ordenar a remoção de animais sem fundamento técnico ameaça todos os criadores. A audiência no fórum da cidade tornou-se um evento. A pequena sala mal comportava todos os interessados em acompanhar o caso. De um lado, Joaquim, acompanhado pelo professor Maurício e apoiado por uma multidão de trabalhadores rurais, comerciantes e moradores simples da cidade. Do outro, o coronel Campos, cercado por 3 advogados de terno caro e expressão confiante. Durante horas, argumentos técnicos foram apresentados. O professor demonstrou com mapas e documentos oficiais que não havia qualquer restrição ambiental registrada para a área do rancho. Apresentou também laudos de veterinários atestando o excelente estado de saúde de Trovão e as condições adequadas de sua manutenção. Quando finalmente o juiz, amigo pessoal do coronel como todos sabiam, tomou a palavra, a tensão era palpável na sala. Apesar das evidências apresentadas pela defesa, mantenho a liminar por precaução, anunciou, para desespero de Joaquim e indignação mal contida dos presentes. O réu tem 1 semana adicional antes da remoção forçada do animal, tempo para providenciar destinação adequada. A revolta pública foi imediata. Gritos de vergonha e injustiça ecoaram pela sala, rapidamente silenciados pelos oficiais de justiça. O professor Maurício já anunciava que recorreria imediatamente, mas todos sabiam que processos judiciais têm seu tempo próprio. Um tempo que poderia separar Joaquim e Trovão indefinidamente. Naquela noite, derrotado e exausto, Joaquim sentou-se na varanda do rancho, observando Trovão pastar tranquilamente sob o luar, alheio à batalha legal que ameaçava separá-los. O menino sentia o peso do mundo sobre seus ombros magros, imaginando como poderia proteger seu amigo contra forças tão poderosas. Foi quando batidas urgentes na porta quebraram seus pensamentos sombrios. Era Tião, filho de Dona Maria, ofegante após correr vários quilômetros na escuridão. Moleque, pega o que puder e some com o Trovão agora. O coronel contratou capangas para resolver o problema de uma vez. Eles estão vindo para matar o cavalo e fazer parecer acidente. As palavras de Tião caíram como um raio sobre Joaquim. Sem hesitar um segundo sequer, o menino correu para dentro da casa, agarrando uma corda simples e sua mochila de lona onde guardou rapidamente um pedaço de pão, uma maçã e a fotografia desbotada dos pais. Não havia tempo para mais. "Quanto tempo temos?" perguntou, já correndo para o pasto onde Trovão erguia a cabeça, alerta pela agitação repentina. "Meia hora, talvez menos", respondeu Tião, ainda ofegante. Ouvi quando combinavam no galpão. 3 homens, pagos para fazer parecer acidente. O coronel quer acabar com isso de uma vez. Joaquim assentiu, a determinação substituindo o medo em seu rosto jovem. Aproximou-se de Trovão, que já se mostrava inquieto, captando a tensão no ar. O cavalo bufava nervosamente, as orelhas movendo-se em todas as direções. "Precisamos ir, amigo", sussurrou Joaquim, posicionando-se ao lado do animal. Com um movimento suave, sem usar qualquer força, montou no dorso do alazão. Não havia tempo para cabresto ou qualquer equipamento, apenas a confiança mútua construída a duras penas. A noite estava escura. Apenas uma fina fatia de lua iluminava o caminho. Joaquim inclinou-se sobre o pescoço de Trovão,
sussurrando em seu ouvido. Confie em mim como confio em você. Vamos embora. Como se compreendesse a gravidade da situação, Trovão partiu em um galope controlado, seguindo os comandos sutis do corpo de Joaquim. Não tomaram a estrada principal, optando por trilhas secundárias que serpenteavam entre propriedades vizinhas. O vento frio da noite cortava o rosto de Joaquim enquanto avançavam pela escuridão. Em sua mente, não havia plano definido além de colocar a maior distância possível entre eles e os capangas do coronel. Para onde iriam? Como sobreviveriam? Questões que precisariam ser respondidas depois. Agora, apenas a fuga importava. Após quase 1 hora de cavalgada intensa, chegaram à margem do rio Sorocaba. A correnteza estava forte devido às chuvas recentes, a água escura refletindo fragmentos de luz da lua. Precisamos atravessar, murmurou Joaquim, mais para si mesmo que para Trovão. Eles não esperarão que sigamos por aqui. Trovão parou à beira d'água, suas narinas dilatadas captando o cheiro da correnteza, suas orelhas se movendo nervosamente. Como muitos cavalos, tinha receio natural de águas profundas e desconhecidas. Sei que é assustador, sussurrou Joaquim, acariciando seu pescoço suado pelo esforço. Mas confie em mim. Já fizemos coisas mais difíceis juntos. Com gentileza, guiou o cavalo para um ponto onde o rio parecia menos profundo. Trovão avançou hesitante, testando o terreno com um casco, depois outro. Quando a água chegou ao seu peito, o animal emitiu um relincho baixo de ansiedade. Estou aqui, tranquilizou Joaquim, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. Estamos juntos nisso. A travessia foi um teste de confiança para ambos. A correnteza puxava com força, ameaçando desequilibrar Trovão, que lutava para manter os cascos firmemente plantados no leito rochoso do rio. Joaquim sentia os músculos poderosos do animal tensionarem-se sob suas pernas, o esforço tremendo para vencer a força da água. Quando finalmente alcançaram a outra margem, encharcados e exaustos, Joaquim deslizou do dorso de Trovão e abraçou seu pescoço molhado. Você foi incrível, sussurrou, encostando sua testa na do animal. Nunca duvidei. Buscaram abrigo em um pequeno bosque de eucaliptos, longe o suficiente da margem para não serem facilmente avistados. O primeiro raio de sol encontrou menino e cavalo adormecidos lado a lado, o corpo do animal curvado protetoramente ao redor do menino, oferecendo calor contra o frio da madrugada. Ao acordar, Joaquim partilhou com Trovão a única maçã que trouxera. Não é muito, admitiu, enquanto o cavalo aceitava delicadamente os pedaços oferecidos. Mas encontraremos mais pelo caminho. Seguiram rumo ao interior, evitando estradas principais e povoados. Joaquim orientava-se pelo sol, lembrando-se dos ensinamentos de seu avô sobre como se localizar na natureza. Durante 3 dias, sobreviveram da bondade ocasional de sitiantes isolados que, tocados pela visão do menino magro e seu magnífico cavalo, ofereciam água, comida simples e, às vezes, um celeiro para passar a noite. Em uma pequena propriedade nos arredores de Porto Feliz, encontraram abrigo com um casal de idosos. O homem, seu Manuel, reconheceu imediatamente a qualidade do animal. Esse cavalo vale uma fortuna, comentou enquanto oferecia feno fresco a Trovão. Como um moleque como você tem um puro sangue desses? Joaquim contou uma versão simplificada de sua história, omitindo nomes e lugares específicos. O velho casal trocou olhares significativos. Podem ficar no celeiro esta noite, ofereceu Dona Teresa, a esposa. Temos sopa e pão para dividir. Aquela noite, alimentados e abrigados, Joaquim permitiu-se um momento de reflexão. Acariciando a crina de Trovão, que se deitara ao seu lado na palha limpa, o menino contemplava o futuro incerto que os aguardava. Não podemos correr para sempre, murmurou para o cavalo que o observava com aqueles olhos profundos que pareciam entender cada palavra. Mas também não podemos voltar. Enquanto isso, em Sorocaba, a notícia do desaparecimento de Joaquim e Trovão gerava comoção. O professor Maurício, ao saber da fuga, não hesitou em expor a situação à imprensa. Um menor de idade está fugindo porque autoridades se curvaram a um poderoso local.
declarou em entrevista explosiva à TV regional. Isso não é apenas uma questão legal, é uma questão de humanidade. A reportagem, ilustrada com imagens do pequeno rancho agora vazio e da histórica apresentação de Joaquim montando o trovão na festa junina, rapidamente ganhou repercussão nacional. Jornais da capital publicaram a história, enfatizando o contraste entre o menino órfão e o poderoso fazendeiro. Em sua elegante mansão nos arredores de Campinas, Dona Cecília Mendonça assistia atentamente à reportagem. Viúva de um dos mais respeitados criadores de cavalos do país, a senhora de 70 anos reconheceu imediatamente não apenas o valor extraordinário do vínculo entre o menino e o animal, mas a injustiça flagrante da situação. Roberto, chamou seu secretário, entre em contato com o governador. Diga que Cecília Mendonça precisa de um favor pessoal. O telefonema de Dona Cecília ao governador, de quem seu falecido marido fora importante apoiador político e amigo pessoal, desencadeou uma série de eventos. Uma investigação oficial foi aberta sobre a conduta do juiz Mendonça e as denúncias falsas do coronel, criando pânico entre os envolvidos na perseguição contra Joaquim. No quinto dia de fuga, quando Joaquim e Trovão descansavam exaustos às margens do rio Tietê, foram finalmente encontrados por uma equipe de busca formada por voluntários da comunidade de Sorocaba. Seu Benedito liderava o grupo, sua velha caminhonete servindo de veículo de apoio. Menino teimoso, ralhou o velho peão, mas seus olhos brilhavam de alívio. Metade do estado está te procurando. Não podíamos ficar, explicou Joaquim, a voz rouca pela pouca água dos últimos dias. Eles iam matar Trovão. As coisas mudaram, respondeu seu Benedito. Venha, é seguro voltar agora. O retorno a Sorocaba foi triunfal. Quando Joaquim entrou na cidade montado em Trovão, seguido pela caminhonete de seu Benedito e vários carros de apoiadores, uma pequena multidão se formou nas ruas para aplaudi-los. Rostos familiares sorriam através de lágrimas de alegria. Dona Maria, Padre Antônio, seu antenor, Dona Zefa, todos celebrando o retorno seguro dos fugitivos. Na Praça Central, uma surpresa aguardava. O Coronel Campos, visivelmente desconfortável, cercado por repórteres e câmeras de TV. Ao ver Joaquim e Trovão se aproximando, seu rosto empalideceu. "O que você quer, moleque?" perguntou quando Joaquim parou Trovão diretamente à sua frente. "Dinheiro? Fale seu preço." Joaquim estudou o homem que tanto poder exercera sobre sua vida nas últimas semanas. Agora, encurralado por investigações e pela opinião pública, o coronel parecia menor, menos ameaçador. "O senhor nunca entendeu que algumas coisas não têm preço, coronel?" Respondeu simplesmente. "Respeito não se compra." Naquela mesma tarde, enquanto Joaquim e Trovão finalmente retornavam ao pequeno rancho, um carro elegante estacionou na entrada. Dele desceu uma senhora distinta, de cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e postura que denunciava berço aristocrático. "Você deve ser Joaquim", disse ela, estendendo a mão em um gesto raramente oferecido a meninos descalços. "Sou Cecília Mendonça. Gostaria de conversar sobre seu futuro e o de seu notável amigo." Dona Cecília não perdeu tempo com rodeios. Após observar por alguns minutos a interação entre Joaquim e Trovão, fez sua proposta. Um emprego formal como especialista em recuperação comportamental equina, em sua fazenda modelo, com salário fixo, moradia digna e, mais importante, a oportunidade de estudar e completar sua formação escolar. "Não posso deixar Trovão", foi a resposta imediata de Joaquim. A senhora sorriu, seus olhos bondosos brilhando de compreensão. "Meu querido, minha proposta inclui seu amigo. Tenho 200 alqueires de pasto e baias maiores que seu rancho inteiro. Trovão terá espaço para correr livre e você terá a oportunidade de ajudar outros cavalos traumatizados." A oferta era irrecusável, mas Joaquim tinha uma condição. "Quero trazer também Margarida, a jumentinha cega que resgatei do matadouro mês passado, e continuar acolhendo animais que ninguém quer." Dona Cecília, visivelmente emocionada com a pureza do pedido, não apenas concordou como ampliou a proposta. Um setor inteiro da fazenda seria dedicado ao Santuário Trovão,
para a reabilitação de equinos maltratados e abandonados. Seu dom não deve beneficiar apenas um animal, disse ela, observando como Trovão descansava o focinho no ombro de Joaquim. Há muitas almas feridas precisando do que você tem a oferecer.